eles estavam escalando o esqueleto da criatura e correndo diretamente em direção a ele. Não havia outra opção senão tentar afastá-los com o próprio corpo. Mais e mais deles estavam chegando. Mas Kim notou uma rachadura no chão. Então ele poderia fazer algo para se livrar de todos de uma vez só. Kim jogou a espada com a chama divina diretamente na fenda. Ele percebeu que era necessário remover o chão por onde esses ratos estavam correndo. Assim que a terra cedeu, Kim chegou a um lugar que se parecia com um templo. É provável que o verdadeiro teste comece ali. Ele observou um dos ratos que restou, mas não entendeu por que ele estava tremendo de medo. No entanto, assim que o rato começou a fugir, ele acidentalmente pisou em uma placa de pressão e imediatamente foi morto. Foi nesse ponto que Kim percebeu que suas suposições estavam corretas, pois havia um verdadeiro defensor desse teste. Uma enorme cobra apareceu e começou a atacar Kim, que desviou facilmente. No entanto, assim que o primeiro ataque foi direcionado à cobra, ficou claro que ela não era afetada por ataques comuns, mesmo com a espada feita por Daeho, que tinha propriedades melhores do que as espadas comuns. Kim tentou usar magia, começando a conjurar a chama divina. Porém, a cobra não sentiu nada novamente. Kim percebeu que a cobra não era tão suscetível a danos mágicos, mas ainda assim, era possível perceber que ela tinha resistência a magias e efeitos, e usar a chama divina não traria tanto benefício se você pensasse a respeito. Enquanto ele estava pensando em tudo isso, a cobra imediatamente iniciou a batalha novamente. Ela fez uma distração com sua cauda e então tentou morder Kim. Porém, Kim conseguiu reagir bloqueando a boca da cobra com sua espada, mas a cobra ainda lhe deu um bom golpe. À primeira vista, alguém pensaria que a cobra não tinha fraquezas, mas se essa batalha tivesse acontecido há um mês, não haveria chance de Kim vencer. Mas agora, Kim tinha tudo para vencer. A cobra, é claro, não gostou disso. Ela abriu a boca e lançou outro ataque. Kim entendeu que tinha apenas metade da mana que tinha após uma batalha contra os ratos. Então, antes de esgotá-lo completamente, ele pelo menos tinha que mobilizar a cobra. Kim se elevou no ar e tentou atordoar a cobra. Em seguida, pulou para longe dela. Quando ele pulou alto, notou que havia cipós por toda a superfície, aos quais poderia se agarrar e mudar sua posição repetidamente. Kim pensou que, não importa o quão alto fosse o nível de resistência mágica a cobra tenha, tudo o que ele precisava era acertar o ponto certo. No momento do golpe, a cobra começou a gritar de dor. Estava claro que ainda sentia desconforto. Então, a cobra se levanta e o ataca novamente. Kim desvia por pouco. Kim tentou atingir a barriga da cobra. O golpe foi realizado e a cobra começou a gritar, mas não teve um efeito tão grande. A cobra imediatamente voou em direção a Kim com sua própria velocidade. Mas por algum motivo, Kim estava sorrindo. No momento em que restavam frações de segundos antes da colisão, a cobra sentiu que tinha parado. Kim foi capaz de usar cipós com os quais simplesmente amarrou a cobra. Este monstro era forte, resistente a quase tudo, com alta regeneração. Kim olha para o monstro e diz que ele foi o único monstro até o momento que ele lutou, que tinha todos esses atributos altos. Mas era possível afirmar com precisão que esta cobra não poderia vencer Kim, porque ele acreditava ter mais poder do que a própria cobra. Kim imediatamente usou o fogo divino para invocar um pássaro fênix. Era uma habilidade que ele havia obtido não fazia muito tempo, no 18º andar, quando o nível da chama divina aumentou. Não era exatamente uma habilidade simples, mas podia se usar para invocar uma besta a qual se podia dar ordens e controlar. O ponto negativo é que ela consuma muito mais mana do que inicialmente se pensava. No entanto, mesmo assim, o resultado valeu a pena, pois o poder destrutivo da Fênix é 10 vezes mais forte do que a chama divina em si. Kim imediatamente deu a ordem para a Fênix voar. Então, a Fênix atravessou o corpo da cobra. O sistema apareceu e notificou que o 19º andar estava terminado. Estava claro e todos se lembraram que a dificuldade da torre de desafios aumenta exponencialmente a cada 10 andares. Então, assim como da última vez no 10º andar, muito provavelmente, no 20º andar, Kim também terá dificuldades. Nestes últimos 6 meses, ele fez tudo o que pôde para se preparar para isso. No entanto, havia apenas uma coisa que faltava: a espada feita por Daeho. Muitas pessoas na cidade começaram a discutir novamente sobre Kim. Eles não conseguiam acreditar que ele era mesmo uma pessoa, como ele conseguiu tanto por conta própria, ignorando todas as tentativas da associação de se conectar com ele. Havia rumores que ele ignorava todas as grandes guildas. Ele é um completo mistério.
Joo-ho estava esperando no café, nervoso por ninguém estar vindo. No entanto, alguns segundos depois, um carro parou no restaurante, do qual Kim saiu. Joo-ho foi até a porta para recebê-lo, Kim o cumprimentou e logo depois se desculpou pelo atraso. Mas Joo-ho continuou perguntando se Kim gostou do carro que ele conseguiu para ele. Kim sabia que era esplêndido demais. Muitas pessoas se sentiam atraídas por ele. Mas Joo-ho não via nada de errado com isso. Uma pessoa como Kim deveria no mínimo ter um carro desse. Joo-ho ficou chocado quando descobriu que tipo de transporte Kim usava anteriormente. Joo-ho começou a falar sobre todas as vantagens deste carro, mas Kim imediatamente pediu para irem ao café e discutirem tudo lá. Assim que os dois entraram no café, Joo-ho perguntou se ele estava pronto para o 20º andar. Kim disse que está tudo bem, exceto por uma coisa, que fez ele adiar todo esse tempo, mas definitivamente poderá resolver hoje. Kim também expressou sua gratidão porque Joo-ho conseguiu arrumar a loja da mãe do Kim e seu novo apartamento. A conversa deles foi para o caminho certo, começaram a falar sobre as cidades e todas as possíveis possibilidades de um surto. Joo-ho até disse que conseguiu marcar uma reunião com o diretor de uma agência no próximo mês, então muitas pessoas ajudariam Kim se ele contasse tudo o que acontecerá. Kim começou a pensar e percebeu que se tudo isso acontecer no próximo mês, restam cerca de 2 meses até o próximo surto, não é um bom cenário. Kim abordou Joo-ho sobre a guilda Dump. Joo-ho comentou que estava de olho neles, mas não conseguiu muitas informações, já que a guilda Dump é especialista em se esconder. Joo-ho revelou ter notado um aumento significativo no número de mortes e desaparecimentos entre os despertos, mas atribuiu isso às masmorras mais desafiadoras que têm surgido ultimamente. Ele enfatizou que essa situação não estava relacionada à guilda Dump, descartando essa possibilidade. Joo-ho pegou seu tablet e compartilhou um caso peculiar. Um desperto morreu subitamente enquanto caminhava pelas ruas. Após a autópsia, descobriu-se que o óbito estava ligado a um veneno. Isso deixou Kim surpreso, evocando a lembrança do líder da guilda Ares, Dong-yong, que usou algo semelhante para assassinar alguém. Kim pediu a Joo-ho para investigar mais de perto, pois sentia que poderiam encontrar algo significativo nesse caso. Joo-ho concordou com Kim, comprometendo-se a abordar o assunto com mais cuidado. Com o dia chegando ao fim, ambos se despediram e partiram. Ao sair da cafeteria, Kim parou ao lado de seu carro, refletindo que faltavam apenas 3 meses para o surto em Anyang. Mesmo com os esforços de Joo-ho, Kim considerou a situação delicada demais, levando-o a concluir que a forma mais simples de resolver tudo seria agir por conta própria. Ao final do dia, Kim chegou à oficina de Dae-ho. Após examinar as armas meticulosamente criadas por Dae-ho, notou a alta qualidade de todas elas. Dae-ho abriu a porta, agradecendo a Kim por sua paciência. Dae-ho compartilhou que a confecção da espada foi desafiadora, dado o material de altíssima qualidade, mas isso o deixou ainda mais empolgado com o resultado. Dae-ho assegurou a Kim que os atributos da arma eram excepcionais e convidou-o a dar uma olhada. Ao observar a espada, Kim ficou impressionado. Erguendo-a, pensou que ela possuía uma simplicidade superior à sua antiga espada, a Balmung. No entanto, ao segurá-la, percebeu que a espada emanava vitalidade. Kim lançou sua antiga espada para o alto, alinhou-a com a atual e aguardou sua queda. Ao cair sobre a nova espada, a antiga se partiu ao meio. Ao testemunhar isso, Kim concluiu que a espada possuía o mais alto nível de afiação e durabilidade, além de reagir à mana de Kim e discernir exatamente o que ele queria cortar. Verdadeiramente, aquela era a espada perfeita. Dae-ho indagou a Kim se já havia pensado em um nome para a espada. Com ênfase, Dae-ho destacou que a espada agora pertencia a Kim, sugerindo que ele deveria batizá-la. Kim ponderou sobre o assunto por um instante e, ao final, escolheu o nome Gram, referindo-se à espada matadora de dragões. Dae-ho questionou o significado de Gram, sugerindo que poderia se referir a algo como 100 ou 200 gramas, considerando-o um nome ridículo. No entanto, Kim explicou que Gram compartilhava o mesmo significado que Balmung, mas em outra língua nórdica. Kim sentia a necessidade de preservar o significado de uma espada que mata dragões, mesmo não podendo utilizar o mesmo nome. Ao deixar a oficina de Dae-ho, Kim expressou sua gratidão pelo excelente trabalho realizado e comunicou que estava partindo. Dae-ho, sugerindo um momento de descontração, convidou Kim para um chá. Kim agradeceu novamente, declinando amigavelmente, explicando que precisava seguir imediatamente para outro lugar. Em algum local distante, avistou-se um castelo.
onde um guarda realizava sua ronda noturna. Repentinamente, alguém tocou nos ombros do guarda, que prontamente se virou com sua lança em alerta. O guarda, ao perguntar quem estava presente, avistou o comandante Maxman. O comandante se desculpou por assustar o guarda, indagando sobre o andamento da patrulha e se havia algum problema. O guarda assegurou que estava tudo em ordem. Maxman, ciente das longas patrulhas do guarda nos últimos dias, pediu-lhe para perseverar um pouco mais, considerando a possibilidade de um ataque surpresa do reino Oldham, que colocaria em risco todo o castelo. O guarda compreendeu e prometeu dar o melhor de si. Retornando à sua patrulha, Maxman permaneceu ali, refletindo sobre o passar de um mês. A situação, tanto dentro quanto fora do castelo, tornava-se cada vez mais complexa, e os cidadãos seriam os mais afetados se a tendência persistisse. Maxman suspirou, questionando-se sobre o que deveria fazer nessa situação. Subitamente, uma voz o interrompeu, perguntando se ele estava sobrecarregado de pensamentos. Maxman virou-se rapidamente surpreendido, questionando o motivo da visita tão cedo. Era o Retentor. Maxman questionou o Retentor sobre o motivo de sua visita, já que este deveria estar ao lado da Alteza. O Retentor explicou que estava apenas verificando como estavam os guardas. Em seguida, indagou a Maxman sobre a situação local. Maxman respondeu que estavam fazendo o possível para manter o castelo seguro, mas a força militar de Oldham era consideravelmente superior à deles. Ele expressou a preocupação de que, na pior das hipóteses, poderiam ser obrigados a abandonar o castelo e seguir para o próximo. Nesse momento, o Retentor o interrompeu, se aproximando e fitando intensamente os olhos de Maxman, perguntando o que ele queria dizer com abandonar o castelo. O Retentor confirmou se Maxman realmente havia dito isso, ou se ele havia entendido errado. Maxman explicou que era uma possibilidade caso a guerra se prolongasse, pois seria quase impossível manter a resistência com as atuais forças. O Retentor interrompeu novamente, insistindo que Maxman não poderia cogitar tal ideia. Ele ressaltou que todos enfrentariam a morte juntos, antes de sequer pensar em abandonar o castelo. Maxman encarou o Retentor seriamente, questionando como ele podia proferir tais palavras sem sequer considerar se juntar à batalha. O que ele pensava sobre a vida dos soldados? Pouco tempo atrás, quando a declaração de guerra chegou de Oldham, esse mesmo homem, Retentor de primeira classe de Sua Alteza, dirigiu-se aos soldados como comandante-chefe. As regras e deveres militares estabelecem que a obediência absoluta aos superiores é inquestionável, mas o Retentor considera a vida de um soldado como inferior à de uma formiga. Maxman sentiu indignação e questionou como o rei poderia nomear uma pessoa assim como comandante-chefe. O Retentor tocou o ombro de Maxman, pedindo que ele evitasse pensamentos desnecessários, e instou Maxman a aguentar por mais um mês, apenas mais um mês. Completando, o Retentor afirmou que Maxman não seria capaz de fazer muito além disso. Ao sair, chamou Maxman de herói do Reino Antigo. Maxman permaneceu em silêncio por um momento, apertando sua mão com força, enquanto questionava se realmente seria apenas um mês. Maxman afirmou que nada mudaria mesmo que resistissem por mais esse período. De repente, os dois escutam um barulho. Maxman fica assustado e pergunta o que está acontecendo. O guarda vem correndo em direção a Maxman, gritando por seu nome. Assim que Maxman se vira para o guarda, este diz que eles têm um problema e que houve um ataque externo inesperado agora mesmo. As portas do castelo estão destruídas. Nesse momento, vemos que Kim está no meio dos destroços, com sua espada nas mãos. Voltando algumas horas no passado, Kim está em frente à entrada do 20º andar. O guardião está deitado no chão. Assim que Kim se aproxima do guardião, este olha para trás para ver quem era. O guardião se levanta, surpreso ao ver Kim por ali. O porteiro disse que teve uma visão sobre Kim esses dias e pergunta se Kim foi até ele para receber alguns conselhos. Kim responde que sim, e pergunta se o porteiro poderia ajudá-lo. O porteiro diz que talvez poderia ajudar, assim que ouvisse uma proposta de Kim que o agradasse. Kim pensa que os porteiros ficavam mais espertos a cada andar que se passava. No entanto, Kim já imaginava isso. Então Kim diz 100 mil. O porteiro fica completamente sem entender e pergunta o que é isso. Kim responde dizendo que daria ao porteiro 100 mil pontos e pergunta se isso era o bastante. O porteiro começa a gargalhar. Então, ele se levanta e diz que Kim era realmente diferente dos outros, pois Kim estava oferecendo o que a maioria das pessoas levaria 10 anos para juntar. O porteiro pergunta onde Kim estava indo. Kim responde que estava pensando em entrar no 20º andar e desafiá-lo no nível 10.
Kim aproveita e pergunta se há algo que ele deva tomar cuidado. O porteiro sorri e diz para Kim não se preocupar, pois ele não iria morrer ali. Outras pessoas morreriam antes que isso acontecesse. No entanto, o porteiro ressalta que Kim deveria evitar a todo custo matar alguém. Além disso, Kim deveria ficar ciente de qual era realmente seu objetivo a todo momento. Kim pergunta para o porteiro se isso era tudo. O porteiro diz que sim. Kim reclama, dizendo que deu a ele 100.000 pontos. No entanto, o porteiro empurra Kim para dentro, dizendo que ele já disse tudo. Então Kim deveria andar logo. Assim que Kim entra, ele olha para trás e vê o porteiro acenando para ele, pensando que esse cara sempre fala em enigmas. Kim sabe que, no fim, os conselhos dele sempre ajudam, mas o que ele realmente quis dizer com meus objetivos? Enquanto Kim anda e pensa sobre o assunto, um buraco se abre debaixo de seus pés, o que o assusta. De repente, Kim começa a cair. Enquanto Kim cai, ele se vira e vê que está caindo em direção a algumas árvores. Então, Kim se pendura em um galho e salta de pedra em pedra até chegar ao chão. Assim que Kim chega ao chão, ele repara que bem à sua frente há um castelo. Kim se levanta e vai até a beira do penhasco, perguntando-se se realmente seria esse o seu objetivo. Enquanto Kim analisa o castelo de longe, o sistema aparece para ele, explicando seu objetivo. O sistema começa a explicar que se iniciará uma provação de nível 10. O sistema diz que o castelo se chama Grandalum, uma fortaleza de ferro protegida por milhares de soldados. Kim deveria derrubar o castelo e tinha exatamente um mês para fazer tal coisa. O sistema avisa para Kim que ele não era o inimigo deles, e era para sempre manter isso em mente. O sistema ressalta que Kim poderá conquistar aliados durante o sofrimento da provação. E por fim, o sistema notifica que Kim deve descobrir o segredo dentro do castelo e sobreviver a todo custo. Após Kim ouvir tudo isso, ele pensa que o sistema está falando demais hoje, mas graças a isso ele foi capaz de entender cada detalhe da sua missão. Kim começa a analisar o castelo e o que o sistema disse. Após pensar um pouco, Kim acha que isso não se trata de um combate frente a frente, pois ele precisa derrubar o castelo, mas sim descobrir o segredo que está dentro do castelo. Isso também vale para o que o sistema disse. Kim não é o inimigo deles. Kim também lembra da dica do porteiro que ressaltou que Kim não deveria matar ninguém. Então, Kim decide não lutar desnecessariamente. Porém, ele começa a se perguntar como ele iria derrubar um castelo inteiro sem lutar. A noite cai e vemos Kim sentado ao lado de uma fogueira, estudando o castelo. Kim nota que as muralhas são grossas e os guardas e mercenários em guarda também são bem habilidosos. Até mesmo usuários de magia estão presentes nesse lugar. Em termos de despertados, facilmente se classificariam como ranking C. Kim se joga no chão e começa a refletir e pensar sobre sua missão. Deveria derrubar o castelo e descobrir o segredo, mas os guardas, além de terem vantagem numérica, ainda possuem vantagem geográfica. Ao olhar para o céu, Kim pensa que um mês é um bom tempo para finalizar a missão. No entanto, ele não pode esperar todo esse tempo. Kim se decide então, levanta e vai caminhando até a porta de entrada. Os guardas percebem que Kim está se aproximando e perguntam quem é ele. Enquanto Kim se aproxima da entrada, ele pensa que não precisa pensar demais. Apenas deveria fazer o que sempre fez. Um confronto cara a cara. Assim que Kim chega perto dos guardas, ele levanta sua mão e acena para eles, dizendo que é apenas um viajante de passagem. Kim pergunta se poderia passar uma noite no castelo. No entanto, os guardas ficam desconfiados e entram em guarda. Um dos guardas questiona se Kim está ficando louco. O guarda também pergunta de qual reino Kim é, pois eles estavam prontos para a batalha. Ao ouvir isso, Kim fica com uma expressão séria e pensa que tem apenas 2 meses até o Outbreak. Nestes 2 meses, Kim precisa terminar a aprovação o mais rápido possível para fazer os preparativos para o Outbreak. Kim, então, se prepara para pegar sua espada. Pede desculpas aos guardas dizendo que teria que entrar usando a força. Kim então pula passando por cima dos guardas, que ficam chocados e apavorados olhando para Kim. Enquanto Kim estava no alto, ele prepara sua espada para dar um golpe, e em seguida, golpeia a entrada do castelo, cortando a muralha ao meio. Isso faz com que a muralha toda comece a rachar, causando uma grande explosão e destruindo por completo a entrada do castelo. Kim aparece andando no meio dos destroços da muralha, e os guardas, ao verem tudo isso, tremem por completo, enquanto Kim fica de pé, olhando para todos os guardas ali presentes. Os sentinelas, tomados pelo susto, clamam sobre a presença de um intruso e os portões sucumbem à destruição causada por Kim. Urgem para que detenham um indivíduo.
Kim, por sua vez, detém-se, impressionado com a potência de sua espada, refletindo sobre a sensação de seu manuseio genuíno. Reconhece a notável habilidade da lâmina, forjada de maneira a conferir a Kim total liberdade em sua utilização. Embora os guardas instem em sua captura, Kim os observa com seriedade por um breve momento. Então, com destreza incomparável, Kim atravessa os guardas, aniquilando-os em um instante. Olhando para trás, Kim contempla a convicção de que nada neste mundo escapa ao alcance de sua espada. Contudo, ao mesmo tempo, reconhece a escolha de não desferir cortes, se assim desejar. Os guardas, previamente atingidos pela lâmina, se erguem surpreendidos ao constatar a ausência de ferimentos em seus corpos. No alto da muralha, os arqueiros preparam-se para lançar suas flechas em direção a Kim, mas este percebe a tempo. No momento em que os soldados disparam, Kim interrompe, habilmente cortando todas as flechas ainda no ar, deixando os soldados atônitos diante de sua destreza. Kim, ao olhar para cima, percebe o espanto de um soldado ao ser notado por ele. Ágil, Kim salta sobre a muralha onde os arqueiros se encontram, proporcionando um sutil empurrão a um deles, derrubando-o. Kim observa-o, consciente de que a queda não foi fatal. Percebendo ruídos do lado oposto, Kim se vira, indagando sobre a origem. Soldados estão segurando Marksman, que exorta aos seus companheiros para protegerem os muros, pois pretende enfrentar Kim pessoalmente. Os soldados que o detêm argumentam que Marksman não deveria lutar contra Kim, pois um dano a ele seria a ruína do reino. Um dos soldados pede ao comandante que mantenha a calma, enquanto Kim observa a situação com atenção. Gradualmente, Kim conclui que os soldados priorizam a proteção do comandante sobre o confronto direto. 3 guardas contêm Marksman, sendo instruídos a levá-lo de volta para dentro do castelo. Marksman, enfurecido, clama pela sua libertação, enquanto um dos soldados sugere que permaneçam juntos em um local seguro dentro do castelo. Kim, diante desse cenário intrigante, experimenta uma leve confusão. Apesar da evidente superioridade de Marksman sobre os soldados, estes persistem em ignorar suas ordens, dedicando-se com fervor à proteção do comandante. O plano original de Kim era avançar incisivamente até obter respostas. Contudo, diante da peculiaridade da situação, considera que seria mais eficiente capturar diretamente o comandante. Assim, Kim se prepara com destreza e eleva-se sobre os soldados, que em mero espanto observam-no cruzar os céus. Gritos ecoam, advertindo para que impeçam Kim de se aproximar de Marksman. Um arqueiro, ágil, dispara uma flecha que se enrosca na perna de Kim. Contudo, ao perceber o feito, Kim responde com um chute, fazendo com que o soldado que segurava a corda seja lançado em sua direção. Kim, habilmente, mantém um dos soldados em suas mãos, continuando seu salto distante. Os soldados, ao notarem um companheiro sob controle de Kim, instam para que cessassem os ataques, temendo ferir o soldado em questão. À medida que Kim se aproxima de Marksman, solta o soldado. Marksman, percebendo a investida de Kim, afasta os soldados que o seguravam e se prepara para o embate. A corda que envolvia a perna de Kim é cortada, e no voo em direção a Marksman, Kim reconhece a verdadeira força do comandante. O choque de suas espadas desencadeia uma intensa corrente de energia, lançando os demais soldados para longe. Com a poeira assentando, a imagem de Kim e Marksman se revela, encarando-se mutuamente. Um soldado próximo a Marksman indaga sobre seu estado, obtendo uma resposta afirmativa, e a sugestão de que verifiquem a situação fora do castelo. Marksman enfatiza que Kim não pertence ao reino de Oldran e chegou sozinho. Kim, surpreso, reconhece a aguçada percepção situacional do comandante, condizente com seu título, e aprecia as habilidades de Marksman, comparáveis às de um desperto de classificação A. Os soldados, preocupados, exortam Marksman a ter cautela, reconhecendo que sem ele são vulneráveis. Marksman, porém, insta-os a abandonar a mentalidade de fragilidade, embora os soldados persistam na crença de sua vulnerabilidade, uma verdade que permeia suas convicções coletivas. Os soldados compartilham uma narrativa que remonta a 2 décadas, quando, durante a guerra contra Oldran, Marksman emergiu como o salvador, conduzindo-os à vitória. Nesse contexto, nutrem a convicção de que a presença íntegra de Marksman garantirá uma nova vitória sobre Oldran. Kim, ao perceber essa reverência, começa a vislumbrar a lógica subjacente à confiança depositada em Marksman. Ele é, de fato, o herói venerado deste reino. Kim reflete sobre como essa confiança, essa adoração por Marksman, ecoa suas próprias experiências passadas, quando ele próprio era objeto de atenção e restrição. Com este entendimento, Kim abaixa sua espada,
expressa desculpas pelo rompimento dos portões e comunica sua urgência em resolver uma questão premente. De maneira educada, solicita permissão para adentrar o castelo. Maxman, porém, permanece alerta e recusa, argumentando a impossibilidade de permitir a entrada de alguém que destruiu os portões e derrotou os guardas em meio a um contexto de guerra. Kim, diante da recusa, se prepara novamente para o embate, disposto a enfrentar todos. Contudo, enquanto luta, concebe a ideia de que, para derrubar o castelo sem derramar sangue, a persuasão junto às figuras-chave se mostra o caminho mais eficaz. No momento do embate entre Kim e Maxman, uma percepção ocorre a este último. Kim havia amarrado suas mãos durante a luta, utilizando a mesma corda que o havia segurado anteriormente pela perna. Kim finaliza o ato de amarração e emprega uma transformação denominada o braço de gigantomaquia. Embora torne seu braço mais lento, esta metamorfose confere a Kim uma força extraordinária. Ao desencadear esse poder, uma imponente mão de energia se projeta de seu corpo, desconcertando Maxman. Kim planeja usar Maxman como meio para descobrir os segredos do castelo, concluindo a missão de forma eficiente. O objetivo adicional de Kim é libertar Maxman das correntes que o mantêm aprisionado. Assim como Kim experimentara no passado. Uma explosão imensa ocorre, lançando pedras e levantando uma cortina de poeira. Os soldados, ansiosos, indagam pelo capitão e sua segurança. À medida que a poeira assenta, uma sensação de perplexidade se apodera deles, pois nem Maxman nem Kim são visíveis. Subsequentemente, os soldados recebem instruções para investigar a área circundante. Outra parte dos soldados é incumbida de proteger o castelo contra possíveis ataques futuros. A confusão persiste, pois o comandante Maxman desapareceu diante de seus olhos. Em uma masmorra, emerge da parede algo sombrio. Uma mão se projeta para fora, revelando ser Maxman, que ao emergir, desaba no chão. Kim segue logo atrás, segurando a corda em suas mãos. Maxman, ainda prostrado e com a voz trêmula, indaga a Kim sobre o ocorrido. Kim, ao olhar para trás, de onde emergiram, reflete que não foi em vão empregar alguns pontos na loja do 15º andar. A habilidade utilizada por Kim, denominada assimilação das sombras, possibilita ao usuário movimentar-se de uma sombra para outra. Trata-se de uma aptidão sombria frequentemente adotada por despertos assassinos. A habilidade apresenta alguns inconvenientes, como um tempo de conjuração prolongado, alto consumo de mana e dificuldade em ser empregada com eficácia à distância. Não obstante, é uma habilidade ideal para infiltração. Kim considera que a preparação dessa habilidade visa a futuras necessidades de infiltração secreta ou permanência fora do radar durante missões críticas. Parece de fato ter sido uma escolha astuta. Kim, ao perceber algo, vira-se rapidamente. Gradualmente ele compreende que adentrou efetivamente o castelo, percebendo um aroma peculiar, o aroma característico dele. Retornando a atenção a Maxman, Kim conclui que resta apenas uma tarefa: desvendar os segredos desse lugar. Kim guarda sua espada e, com preocupação, pergunta a Maxman sobre seu estado. Inicia então a remover as cordas que o envolviam, desculpando-se novamente pela situação criada minutos antes. Explica que aquela foi a única maneira que encontrou para dialogar a sós com Maxman. Maxman, confuso, questiona se Kim não estava de fato atacando o reino. Kim responde que seu intento não era agredir o reino. Maxman, exasperado, interpela Kim sobre a razão pela qual ele destruiu os portões e derrotou todos os soldados. Kim responde que não havia outra opção, pois não lhe permitiam avançar. Ressalta a urgência de sua situação, sem poder se dar ao luxo de perder tempo. Maxman, ainda perplexo, indaga sobre a pressa de Kim. Este responde que em breve o castelo enfrentará uma grande ameaça. A revelação deixa Maxman atônito, sem palavras. Ele indaga a Kim sobre a natureza da ameaça, sugerindo se seria o ataque do reino Oldram. Kim afirma que ainda não sabe exatamente do que se trata. Estava ali para investigar e obter informações sobre o problema iminente. Kim destaca que, se algo realmente ocorrer, transcenderá a simplicidade de uma guerra entre dois reinos. Interroga Maxman sobre eventos suspeitos ocorridos dentro do castelo nos últimos dias. Maxman recorda um momento em que o retentor o abordou, advertindo-o a evitar tais pensamentos e a resistir por mais um mês. Ao se erguer, Maxman questiona como poderia acreditar e confiar verdadeiramente em Kim, mesmo diante dessas revelações. Sugere a possibilidade de Kim ser um espião de outro reino. Kim suspira, ponderando que, se fosse um espião, teria empregado métodos mais discretos.
Acentua que, se desejasse, poderia derrubar o castelo sozinho. Essa afirmação deixa Maxman reflexivo, especialmente após recordar sua própria luta com Kim, chegando à conclusão de que não há ninguém no reino capaz de derrotá-lo. Maxman encara Kim e questiona se ele está insinuando que Maxman não tem opções, pois mesmo que desejasse, não poderia deter Kim. Kim retruca, perguntando se Maxman revelará o que está acontecendo. Maxman, erguendo sua espada, se levanta e expressa suspeitas persistentes. Contudo, propõe um pacto. A lealdade de Kim em troca de informações. Ele destaca que Kim é mais que bem-vindo, enquanto Kim responde com um sorriso. Maxman, munido de uma tocha, guia Kim pelas entranhas da masmorra. Kim indaga sobre a distância até o verdadeiro destino, ao que Maxman responde que estão quase lá. Ao abrir um portão, deparam-se com uma vasta escadaria. Maxman explica que esse local, há 100 anos, servia como prisão, possuindo uma aura densa de morte decorrente das vidas ceifadas ali. Ressalta que poucos conhecem esse lugar, pois foi selado há muito tempo, substituído por uma nova prisão em outra localidade. Kim questiona se há algum lugar no castelo onde a luz não alcança. Maxman, curioso, pergunta a relação desse lugar com o problema mencionado por Kim anteriormente. Este assegura que Maxman logo descobrirá. Kim, percebendo um odor inconfundível de morte no castelo, conduz Maxman até uma cela. Nesse momento, uma voz surge na escuridão, indagando quem está ali, fazendo Kim e Maxman se voltarem rapidamente para identificar a origem do som. No instante em que ambos se voltaram, deparam-se com o Retentor. O Retentor avança em direção a eles, indagando o que o comandante Maxman fazia ali. Durante tempos de guerra, afirma o Retentor, um comandante jamais deveria abandonar seu posto. Ele também questiona a presença de Kim, rotulando-o como invasor. Kim toma a dianteira, surpreendendo Maxman, e interpela o Retentor sobre sua presença ali. Ressalta que a prisão estava trancada até Maxman abri-la, e questiona como o Retentor chegou até lá, e soube de sua localização. O Retentor alega estar apenas de passagem e ter sentido uma presença ali, justificando sua verificação em meio à guerra, onde a prudência é imperativa. Kim, desconfiado, não aceita a resposta, e insinua que o momento foi demasiado oportuno. Suspeitando que o Retentor o seguia, indaga sobre suas intenções. O Retentor rejeita a ideia como absurda, solicitando que o capitão Maxman se recomponha. Em seguida, interroga Maxman, questionando por que ele, um intruso, está agindo assim. Estará Maxman sendo controlado? Enquanto o Retentor expressa suas dúvidas, Kim, em um átimo, atravessa o Retentor, decepando-lhe a cabeça de forma imperceptível. O gesto deixa Maxman completamente atônito, indagando o que Kim estava pensando ao matar o Retentor, um comandante real. Maxman, perturbado, pergunta se Kim é realmente um espião inimigo. Kim, olhando para trás, revela que o Retentor do rei era na verdade um disfarce muito astuto, um Lich. Ao virar-se, Maxman se depara com a presença assustadora de um Lich ao seu lado. Incapaz de acreditar na revelação, Maxman questiona Kim se, durante todo esse tempo, não era um homem presente, mas sim um monstro. Ainda indignado, Maxman busca entender o que está ocorrendo. Kim, em silêncio por um momento, reflete que o odor da morte e a escuridão em um castelo que sequer está em guerra foram indícios suficientes para perceber que um Lich se ocultava nas sombras do castelo. Kim recorda seu confronto passado com um Lich, o que lhe proporcionou a habilidade de detectar a presença do Lich atual mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. Contudo, Kim observa uma clara discrepância entre este Lich e seu antecessor. Este é genuinamente um Lich legítimo. Kim percebe que este Lich está em um patamar superior ao Lich que enfrentou na dungeon anteriormente. Maxman, ainda indignado com a situação, expressa sua desconfiança desde o princípio, pois o Lich não aparentava ser o que realmente era. Maxman então pergunta sobre a origem do Lich. Kim interrompe Maxman, declarando que a procedência do Lich é irrelevante. Ele pode até ter vindo de um mundo diferente. O Lich, finalmente, inicia uma comunicação verbal e afirma que sua origem não importa mais. O plano foi alterado. Maxman indaga sobre qual seria esse plano. O Lich, carregando uma magia em seu dedo, responde que isso é inconsequente, e, infelizmente, ambos teriam que perecer ali e agora. O Lich desferiu sua magia na direção de Kim e Maxman. Rapidamente, ao perceber o ataque, Kim avançou com determinação. Habilidosamente, preparou sua espada e cortou a magia do Lich, deixando tanto Maxman quanto o próprio Lich completamente atônitos diante de tal feito. Kim, com um meio sorriso no rosto, contemplou a eficácia de sua habilidade.
Refletindo sobre a situação, Kim considerou a eficácia de sua espada contra magias, ponderando se a excepcional performance poderia ser atribuída à qualidade superior da pedra de éter, utilizada na fabricação. As memórias de sua antiga espada, que se quebrara diante de um ataque de um Lich mais fraco, contrastavam com a resistência da nova arma. O olhar de Kim fixou-se no Lich, compreendendo que a excelência da espada por si só não garantia sucesso, especialmente diante de um adversário do tipo escuridão. A consciência de que apenas magia sagrada robusta ou um golpe direto na pedra de vida do Lich poderiam derrotá-lo foi destacada. Ao analisar Marksman, Kim reconheceu a força do companheiro, embora este não possuísse habilidades em magia sagrada. Decidido a enfrentar o desafio, Kim infundiu sua espada com a chama sagrada e avançou em direção ao Lich. Sua promessa de encerrar o confronto apenas com o poder da chama sagrada foi interrompida quando o Lich, habilmente, desviou do ataque, redirecionando-o para o solo. Aproveitando-se da situação, o Lich recriou sua magia e a lançou contra Kim. Em resposta, Kim desencadeou sua chama divina, resultando em uma colisão espetacular de energias e uma pequena explosão. Contudo, ao dissipar-se o clarão, a surpresa tomou conta de Kim ao perceber que o Lich permanecia ileso. Diante da constatação de que sua chama sagrada não conseguira penetrar na aura da morte do Lich, Kim reconheceu a magnitude do desafio que enfrentava. O Lich, agora revelando-se muito mais poderoso do que seu predecessor, levou Kim a uma reflexão sobre a estratégia a ser adotada. Após considerar suas opções, Kim compreendeu que prolongar o embate usando sua chama divina seria arriscado, pois sua reserva de mana estava se esgotando. Concluiu, então, que era imperativo encerrar a batalha o mais rapidamente possível. Determinado, Kim identificou o ponto fraco do Lich, a pedra de vida em sua testa. Saltando novamente na direção do Lich, Kim buscava golpear esse ponto vital. Contudo, o Lich, com um movimento hábil, desviou-se do ataque, deixando Kim reavaliando sua estratégia diante da astúcia do adversário. Kim, sem hesitar, direciona seu olhar para o Lich e, de maneira instintiva, rebate na parede do lado oposto, lançando sua chama divina. O Lich, com notável destreza, desvia novamente e conjura sua magia das trevas, que avança implacavelmente em direção a Kim. O impacto da magia causa uma explosão, levantando poeira e lançando fragmentos da parede em todas as direções. Enquanto o Lich permanece distraído, absorvido pela explosão, Kim emerge silenciosamente atrás dele, desferindo um preciso chute em sua cabeça, projetando o Lich para trás. Antes mesmo de o Lich atingir o solo, Kim, ágil e determinado, se posiciona para um próximo golpe. O Lich, ao voltar sua atenção para Kim, percebe a fúria com que ele avança, empunhando a espada para o golpe final. Ciente de que o Lich precisava reagir ou enfrentaria sua derrota iminente, Kim se vê surpreendido quando a magia das trevas emerge das costas do Lich, forçando-o a recuar abruptamente. A astúcia do Lich causa surpresa em Kim, que não esperava tal manobra. Sem demora, o Lich, determinado, reinicia seu ataque mágico contra Kim. Demonstrando maestria, Kim utiliza sua espada para cortar habilmente todos os feitiços direcionados a ele. O Lich, agora de volta ao solo, ergue-se diante de Kim, criando um momento de tensão. Nesse instante, Marksman, até então silencioso espectador da batalha, interpela Kim sobre seu estado. Kim, embora assegurando que está bem, começa a perceber a peculiaridade da situação. A aura imponente do Lich contrasta com a aparente falta de esforço em seus ataques. Desconfiado, Kim conjectura que o Lich deve ter um plano subjacente, uma vez que não desvelou totalmente seu poder. O Lich, captando a inquietação de Kim, volta seu olhar para a cela, envolta em uma aura pesada. Anunciando que as preparações estão finalmente concluídas, o Lich revela um pequeno sorriso, indicando o término da encenação. Marksman, ainda em silêncio, testemunha a reviravolta da trama. Subitamente, uma magia sombria emana com vigor da cela em direção a Marksman, que percebe a ameaça iminente. Imóvel, ele se vê incapaz de evitar o ataque. No entanto, Kim, em um gesto heróico, surge em defesa de Marksman, golpeando a magia com sua espada. O espanto toma conta de Marksman ao presenciar a coragem de Kim. Kim, dirigindo seu olhar para a cela, compreende finalmente a verdade por trás dos acontecimentos. Marksman, aturdido, menciona um ataque surpresa por trás, questionando se os Lich seriam capazes de controlar a escuridão à distância. Kim esclarece que não se trata desse cenário específico, mas sim da morada do Lich, um local sombrio
e envolto em escuridão, onde a luz não alcança, um ambiente permeado pelo ódio, más intenções e a persistência da morte. O Lich, posicionado atrás deles, ouve atentamente e reconhece que Kim desvendou a verdade. Inicia então uma caminhada em direção a Kim e Maxman, proclamando que esse era verdadeiramente seu lar, onde os lamentos dos mortos ecoavam. O Lich declara que é a nossa casa, gerando apreensão em Kim e Maxman, que se voltam um para o outro, tomados pelo susto. Maxman, captando um som intrigante, vira-se para trás, testemunhando com espanto a visão de outro Lich emergindo da cela. Incrédulo, Maxman expressa surpresa e indignação, considerando impossível tal acontecimento. Kim, ao observar mais profundamente, identifica um segundo Lich surgindo da cela, intensificando a preocupação tanto de Maxman quanto de Kim, pois agora enfrentavam a presença ameaçadora de 3 Lich. Na imponência do castelo, Kim desvendou o segredo oculto nas sombras de suas muralhas imponentes. Uma legião de soldados confinados em seus vastos domínios, enquanto 3 Liches, entidade nefasta, infiltravam-se dissimuladamente como confidentes do monarca. Entre as paredes cerradas, a trama sinistra desdobrava-se. Um dos Liches, confiante e assertivo, pronunciou palavras que ecoaram como sentença final, proclamando que o tempo desperdiçado com intrusos insignificantes havia atingido seu limite. O segundo, menos seguro e com voz trêmula, lamentou a negligência que permitiu a Kim e Maxman descerem incólumes pelas escadas. A intriga crescia, ameaçando desestabilizar o intricado plano dos Liches. Ouvido atento Maxman, perturbado pela conversa cifrada dos Liches, inquiriu Kim sobre os segredos sussurrados e os desígnios velados. A resposta de Kim desvelou a verdade sombria. Entre os Liches, erguia-se um rei, soberano dos mortos, cuja invocação demandava sacrifícios humanos. Maxman, tomado pelo pavor, conectou os pontos, compreendendo que os soldados eram oferendas para este ser profano. Os Liches, de forma debochada, reconheceram a astúcia de Maxman, enquanto indagavam a Kim como um simples humano desvendar o segredo do rei Lich. A revelação do primeiro Lich ecoou pela câmara, narrando a conquista do castelo e o uso do rei falecido como marionete para sustentar suas artimanhas como assistentes reais. Maxman, enfurecido, os denominou monstros, empunhando sua espada com tremor contido. Kim, entretanto, interveio, posicionando-se como escudo protetor diante do amigo. Os Liches, impassíveis, delinearam seus planos. O ritual macabro, inicialmente programado para um mês, acelerava-se conforme o altar adquiria forma. A dupla heróica, Kim e Maxman, via-se encurralada pelos 3 Liches. Kim, em um cálculo sereno, ponderou sobre o desafio iminente. A presença de 3 Liches era indubitavelmente intimidante, mas o controle perfeito de sua mana garantiria sua habilidade de enfrentá-lo sozinho. Um dos Liches desencadeia suas artes mágicas, e feixes de energia mística materializam-se próximos a Kim, esculpindo uma prisão mágica que os encerra. Kim, perspicaz, identifica a conjuração como a temida orientação da escuridão, uma habilidade temida entre os Liches, capaz de envolver o espaço em trevas invocadas. Contudo, sua complexidade revela-se além da capacidade de um Lich comum. Esses 3 seres nefastos revelam-se apóstolos de Liches mais poderosos. Um dos Liches, de maneira sardônica, se despede dos aprisionados e fecha a mão, mergulhando o ambiente na escuridão impenetrável. Kim, consciente de que até mesmo sua chama divina seria impotente contra tal habilidade, observa impotente a retirada dos Liches enquanto as trevas os engolfam. Num instante surpreendente, um fulgor irrompe da caixa mágica, fragmentando-a. Os Liches, perplexos, voltam-se para a cena incrédulos. A fonte da surpresa revela-se Maxman, que quebrou a habilidade dos Liches com sua modesta espada. Um dos Liches questiona a irracionalidade do ocorrido, pois a orientação de um Lich deveria ser inviolável, fosse por força física ou mágica. Maxman, impassível, revela-se como um cavaleiro sagrado, portador de uma espada simples, mas investida de poder divino. Diante desse desdobramento confuso, Kim permanece em silêncio, enquanto Maxman expõe a transgressão dos Liches contra seu rei, e a tentativa sacrílega de dizimar os soldados. A indignação de Maxman é inabalável, e ele proclama que jamais perdoará tais atos. Num arroubo de determinação, Maxman avança em direção aos Liches, clamando que seus sinistros planos seriam aniquilados ali mesmo. Os Liches, subestimando momentaneamente o poder do Cavaleiro Sagrado, comentam sobre a chatice de lidar com tal figura, mas ressaltam sua natureza humana.
Um deles ordena a esmagar Maxman até a morte, sem perder tempo, enquanto estão prestes a concluir seu intento principal. Outro Lich instrui o menor entre eles a exterminar os humanos fora do castelo, trazendo todos os mortos e impedindo qualquer fuga. O terceiro Lich parte em desespero para executar a tarefa, mas Maxman, correndo em direção a eles, brada que não permitirá tal desfecho. No entanto, um dos 3 Liches surge abruptamente sobre Maxman, surpreendendo-o. Inquirindo sobre o destino pretendido por Maxman, o Lich, sem hesitação, lança sua magia, instigando a morte iminente. Testemunhando o perigo iminente, Qin concentra-se, acumulando suas chamas divinas, evocando a forma majestosa de uma fênix. Num gesto determinado, Qin posiciona-se diante de Maxman, lançando a fênix contra a magia do Lich. O feroz pássaro de fogo despedaça a conjuração com notável facilidade, deixando o Lich atônito diante do espetáculo sobrenatural. A fênix, incompreendida pelos Liches, volta-se para o outro ser vil que observa atônito. Em pânico, o Lich foge, alegando inocência. Diante desse caos, Maxman questiona a verdadeira identidade de Qin. Com serenidade, Qin revela-se ao Capitão Maxman, compartilhando a compreensão da dor causada pela morte do rei e a tentativa de sacrificar os soldados. Apesar da justificada fúria, Qin adverte Maxman a não ser consumido pela raiva. Em um momento de desespero, Maxman, choroso, consulta Qin sobre o curso a seguir. Qin, com um olhar compassivo, declara que Maxman é o comandante desta batalha. Abatido pelas circunstâncias, Maxman abaixa a cabeça, resignado. Qin estende a mão e sugere com suavidade que Maxman confie apenas dessa vez em sua liderança. O silêncio perdura enquanto Maxman, aturdido, contempla as palavras de Qin, cujo olhar permanece fixo e seguro. Enquanto Qin e Maxman trocavam palavras, a fênix persistia em seu ataque aos Liches. Apesar de um dos Liches tentar conter a majestosa criatura com suas artes mágicas, seus esforços revelaram-se pouco eficazes, pois a fênix continuava sua investida incansável. Observando atentamente, Qin indagou a Maxman sobre sua prontidão. Em um breve momento de silêncio, Maxman, mantendo firme sua espada, expressou suas dúvidas sobre a decisão correta. Indeciso sobre deixar Qin enfrentar a ameaça sozinho, Maxman ponderou a situação. Ele destacou o constante auxílio prestado por Qin a todos ali, sugerindo que pelo menos deveria unir-se à batalha ao lado dele. No entanto, antes que Maxman pudesse concluir seu raciocínio, Qin interrompeu-o, alertando sobre a urgência da situação. Maxman estava diante de uma escolha iminente. Numa tentativa de guiar Maxman, Qin questionou o que era mais valioso para ele: a fortaleza ou as vidas dos soldados. Este questionamento deixou Maxman perplexo, rebaixando a cabeça com apreensão antes de decidir fugir. Qin, discernindo a escolha acertada de Maxman, sorriu. Concentrando-se, Qin recordou as palavras do porteiro sobre estar ciente de seu objetivo contínuo. Convencido de que há uma tarefa específica que ele deve realizar separadamente, Qin relembrou as instruções do sistema. Você não é inimigo deles. Você pode conseguir aliados durante a agonia da aprovação. Com determinação, Qin desferiu um golpe não contra os Liches. Um deles, perplexo, indagou o motivo dessa ação incomum. Qin, erguendo-se, guardou a espada e uma fenda se abriu na parede do castelo. Uma explosão monumental irrompeu, desintegrando tudo ao redor. Os Liches mal podiam acreditar no que Qin acabara de fazer. As paredes do castelo começaram a se rachar do lado de fora, enquanto os soldados observavam perplexos, questionando o que estava acontecendo. O castelo estava desmoronando, e em meio ao caos, uma magia sombria se manifestou nos destroços. Um dos Liches repreendeu Qin, alegando que eles teriam que lidar com as consequências desse caos. O outro Lich, dirigindo-se ao companheiro menor, advertiu-o a invocar os mortos, enfatizando que a recusa resultaria em sua própria morte antes de enfrentarem Qin. Atônito, o Lich menor concordou em obedecer às ordens. Enquanto isso, o primeiro Lich ordena ao Lich de vermelho que verifique o altar, alertando sobre a necessidade de sua total integridade para a realização do ritual. Antes que o Lich de vermelho possa se erguer, a fênix avança em sua direção, investindo contra ele com precisão. O ataque impacta exatamente onde ele estava, envolvendo toda a cena em uma cortina de fumaça. Por um triz, o Lich de vermelho escapa, apenas para encontrar Qin já à sua espera, pronto para o confronto. Interrogando o Lich sobre seu destino, Qin, com habilidade afiada, parte o ser ao meio diante do primeiro Lich, que, enfurecido, ameaça retaliar.
Lançando uma magia em direção a Kim, o primeiro Lich observa com fúria enquanto Kim se defende com agilidade, desviando com sua espada. No chão, o Lich prepara outra magia, aprisionando Kim dentro de uma barreira mágica enquanto ainda pairava no ar. Descontente com a situação, Kim vê a escuridão tomar conta do espaço confinado. Persistindo, Kim convoca sua Fênix, que em velocidade relâmpago ataca a barreira mágica, gerando uma explosão que a despedaça, libertando Kim. Mesmo refletindo sobre a intensidade do seu gesto, Kim ouve o Lich adverti-lo sobre o esgotamento de sua mana pela Fênix. O Lich oferece uma rendição, prometendo uma morte indolor, ao que Kim responde levantando-se e ordenando o retorno da Fênix. Empunhando sua espada, Kim desafia o Lich, questionando a fonte da ideia de que seria inútil sem mana, aumentando a tensão. Nesse momento, Marksman retorna, interrompendo a troca de palavras e pedindo calma a Kim. Oferecendo ajuda, Marksman é surpreendido pela resposta de Kim, que afirma que ele já fez o suficiente. Demonstrando uma habilidade de transformação, Kim assume a imagem de Marksman, recebendo a lâmina sagrada e todos os atributos divinos. Um sorriso brinca nos lábios de Kim, enquanto ele anuncia que é hora de começarem verdadeiramente a brincar. Enquanto isso, nos arredores do castelo, os soldados se reuniam para tentar proteger sua fortaleza e identificar o inimigo. Enquanto se recuperavam, uma nova explosão ecoou, e algo foi lançado das muralhas do castelo. O Lich pairava no ar, fora das imponentes paredes. Ao presenciarem essa cena, os soldados indagavam sobre o que estaria diante deles. O Lich expressava seu descontentamento em relação ao seu companheiro, cuja rápida irritação o amedrontava. Ele sentia a urgência de cumprir o pedido feito a ele o mais rápido possível. Com seus dedos, o Lich começava a soltar fios vermelhos, anunciando a ressurreição dos mortos. Inúmeras criaturas começavam a se erguer do solo, gerando pânico entre os soldados presentes. Diante da iminente ameaça controlada pelo Lich voador, os soldados decidiam atacá-lo. O Lich, ao perceber a intenção dos soldados, ria. Contudo, ao encararem diretamente o ser, ficavam momentaneamente assustados, questionando a verdadeira natureza da criatura. Subitamente, uma voz chamava um dos soldados, revelando ser o Capitão Marksman. O soldado expressava sua alegria por ver Marksman ileso, compartilhando sua preocupação pela destruição das portas do castelo e a súbita aparição do Lich no céu. Marksman interrompia, assegurando que tudo estava sob controle e explicando ter ordenado a evacuação da região, evitando fatalidades. Indagava sobre o estado das portas do castelo, recebendo a resposta de que ainda não estavam completamente consertadas. Com compreensão, Marksman pedia ao soldado que cuidasse dos demais, garantindo seu bem-estar. Ressaltava que enfrentaria o Lich sozinho, mas o soldado se recusava, decidido a auxiliar no combate contra a ameaça. Marksman questionava sobre os monstros que cercavam o castelo, obtendo a informação de que a linha de frente seria suficiente para contê-los. O soldado reiterava sua determinação em não deixar o capitão lutar sozinho novamente. Marksman, fitando-o por um instante, concordava com um sorriso, instruindo seus soldados a formarem uma defesa sólida. Recordando seu compromisso com Kim, Marksman compreendia que seu papel ali não consistia em uma batalha intensiva contra o Lich. Sua verdadeira missão era resguardar todos os soldados, enquanto o restante ficava a cargo de Kim. Enquanto isso, a luta entre Kim e o Lich principal prosseguia com ferocidade. Os dois dançavam uma coreografia veloz, a luta se desdobrando em todos os cantos. Kim busca atingir o Lich, que habilmente evita seu ataque mais uma vez. Contudo, Kim aguardava por esse momento, e assim que o Lich desvia, um novo golpe é desferido, surpreendendo a criatura e atingindo-a em cheio. O Lich cai, emitindo gritos de dor enquanto Kim retorna ao solo, encarando o inimigo ajoelhado, proclamando a impossibilidade do que ocorreu. À medida que o Lich ergue a cabeça, torna-se visível que sua forma está se desfazendo. Em um monólogo interno, o Lich considera tal desfecho inaceitável, uma vez que ele vinha fortalecendo-se diariamente por um século. Seu atual poder o rotula como o discípulo mais formidável entre todos os Liches. Kim, com sua espada pronta e uma energia radiante, salta em direção ao Lich para consumar sua vitória. Enquanto isso, o Lich questiona internamente por que ele, uma entidade poderosa, não consegue subjugar um humano como Kim. No auge dessa reflexão, Kim parte o Lich ao meio, aniquilando sua pedra vital. A criatura se ajoelha, admitindo que não deveria perecer naquele local e que seus planos estão ruindo. Kim observa friamente, ponderando sobre a singularidade do Lich,
cuja existência persiste mesmo com a pedra vital fragmentada ao meio. Qin sugere ao Lish que relaxe, afirmando que seu plano desmoronou por completo. O Lish, incrédulo, indaga se Qin realmente lhe pediu para relaxar. Contrapondo-se, o Lish argumenta que quem não deveria relaxar é Qin próprio. Ele revela que a invocação do rei não é um plano único, pois muitos discípulos Lishes estão empenhados em trabalhar incansavelmente para trazer o rei de volta. Mesmo que existam outros 10 como Qin, o Lish assegura que não serão capazes de detê-los. Ele ressalta a inevitabilidade do retorno do rei, ameaçando mergulhar o mundo em trevas. Ao escutar essas palavras, Qin solta um suspiro e aconselha o Lish a relaxar novamente. Aproximando-se do Lish caído, Qin afirma: "O rei Lish vai morrer pelas minhas mãos de qualquer maneira." O Lish fica sem palavras, tenta articular algo, mas antes que consiga, Qin finca sua espada no meio da pedra vital, causando a desintegração imediata do Lish. Ao finalizar a vida do Lish, Qin afirma que suas palavras se concretizaram. Nesse momento, Qin revive memórias de sua vida passada durante o Outbreak, quando o rei Lish invadiu a realidade do mundo, e Qin, naquela época, foi o responsável por sua morte. Entretanto, Qin carrega consigo uma preocupação proveniente de sua experiência anterior. O déjà vu se manifesta. Um Lish de qualidade semelhante agora vagueia livremente, despertando a apreensão de Qin. A possibilidade de que esse evento se desenrole de maneira mais acelerada do que antes não passa despercebida. Após uma breve reflexão, Qin percebe que, de fato, os eventos estão se desdobrando com maior rapidez do que em sua vida passada. Contudo, ele se recompõe e decide lidar com os acontecimentos do presente, deixando o futuro para seu devido tempo. Ainda há um Lish restante. Os pensamentos de Qin retornam ao Capitão Maxman, que o questionou sobre seu desempenho. Maxman tentava acertar o Lish, mas este habilmente esquivava-se de seus golpes, exibindo um sorriso de deboche. Maxman, ciente da dificuldade imposta pela mobilidade do Lish, reconhece que suas habilidades aéreas limitadas não são um impedimento. Sua intenção não é derrotar o Lish. Ele apenas busca manter a atenção do inimigo sobre si, evitando que outros sofram ataques e mantendo a segurança dos soldados. Maxman confia na pronta volta de Qin e decide suportar por mais algum tempo. Nesse instante, o último Lish percebe algo e, com uma voz trêmula, anuncia a morte de seu amigo. Maxman, perplexo, tenta compreender o que se desenrola diante de seus olhos. O Lish, perdendo o controle, repete incessantemente a notícia da morte do amigo, mergulhando em questionamentos. Maxman, ao compreender que Qin triunfou sobre o líder dos Lish, testemunha o último Lish cair em desespero. Este conjura uma magia que envolve todo o castelo, privando todos os presentes de ar e impedindo a respiração. Maxman, preocupado com a situação dos soldados comuns, decide empregar seu último recurso para deter o Lish. Contudo, antes que possa agir, Qin irrompe como um raio, deixando Maxman paralisado com sua velocidade. Qin voa em direção ao último Lish, desferindo um golpe certeiro em seu rosto, quebrando seus dentes e lançando-o para o lado. O soco que Qin acertou na cara do último Lish foi tão forte que jogou o Lish longe, acertando uma das torres do castelo. Qin volta ao chão, enquanto Maxman observava tudo isso, incrédulo. Maxman pergunta se Qin estava ali para derrotar o Lish. Qin responde que sim, mas assim que vê os soldados no chão, pensa que as coisas não estão nada boas. Se Qin tivesse se atrasado um pouco mais, algo ruim poderia acontecer. Maxman diz que é um alívio que o estrago do Lish não passou disso. Os soldados apenas ficaram um pouco sem ar. O poder que o Lish usou se chama a Grande Drenagem da Morte. Esse poder drena a força vital de todas as criaturas vivas na área em que o Lish está. Essa energia é usada para fortalecer os mortos-vivos que o Lish traz consigo. Qin pensa que as dicas dadas a ele, tente não matar ninguém, claramente são por esse motivo. Se mais pessoas morressem, o feitiço do Lish seria infinitamente mais forte. Qin olha para o Lish, que está se levantando cercado pela energia da morte, e pensa que o Lish é apenas um apóstolo do rei Lish, e mesmo assim é extremamente forte. O último Lish age como se fosse um subordinado do Lish que Qin acabou de derrotar. Mas esse último Lish é tão forte quanto o outro. O Lish começa a falar várias vezes que não iria perdoar Qin. O Lish perde o controle e começa a gritar que nunca iria perdoar. Abre sua boca e de dentro dela sai um cajado e muito sangue. Qin apenas observa atentamente, enquanto Maxman fica completamente assustado com tudo isso. O Lish pega o cajado em sua mão e muita energia começa a emanar dele, criando uma barreira protetora gigantesca.
Marksman fica cada vez mais espantado com tamanha força do Lich. Kim pensa que se continuar dessa forma, a grande drenagem irá se ativar novamente. Então, Kim pula em direção ao Lich para matá-lo antes que o pior aconteça. Mas assim que Kim ataca o Lich, sua espada bate na barreira protetora que o Lich criou e não consegue chegar até o Lich. O Lich olha nos olhos de Kim e ri, dizendo que nunca um idiota desse iria conseguir quebrar uma barreira dessa. O Lich diz que essa barreira foi feita com sua própria força vital. Então, o Lich ressalta que para Kim quebrar esse feitiço, ele precisará matar o Lich. Kim se afasta da barreira criada pelo Lich. Kim fica preocupado e começa a pensar no que ele poderia fazer, pois se o feitiço durar mais um pouco, algo muito ruim pode acontecer. Enquanto Kim estava preocupado, ele escuta uma voz dizendo para Kim não se preocupar. Assim que Kim se vira, ele vê Marksman conjurando sua energia. Marksman diz a Kim que o trabalho de Kim é derrotar o Lich. Então, Marksman ergue sua espada com toda sua força e diz que seu trabalho é cuidar dos soldados. Bate com sua espada no chão, criando um brilho forte. Esse brilho começa a se erguer, criando uma enorme barreira protetora que envolve todo o castelo e todos os soldados ali. Os soldados, vendo isso, ficam completamente espantados com o que Marksman pode fazer. Os soldados começam a se sentir melhor, dizendo que a aura que os oprimia estava indo embora. Os soldados não conseguiam entender como isso estava acontecendo. Kim olha para tudo isso e diz que esse é o Santuário Sagrado Escudo. Marksman diz que essa é sua última habilidade e a mais forte como um cavaleiro sagrado. Marksman diz que sua habilidade aumenta os poderes de todos os aliados dentro do alcance e enfraquece os efeitos da escuridão, mas tem um ponto negativo. Essa habilidade consome anos da vida do seu usuário. Marksman grita que isso não importa no momento. Mesmo que essa habilidade tire sua vida, ele irá proteger todos os seus soldados, não importa como, mas todos saíram bem. Marksman grita que deixará o resto para Kim, pois confia nele. Kim se afasta do escudo do Lich para pegar distância lá do alto. Kim consegue ver que todos estão dando seu máximo para vencer essa batalha. Cada soldado está arriscando tudo, até mesmo sua vida. Enquanto Kim pensava sobre isso, o Lich aproveita e tenta pegar Kim desprevenido, mas Kim se vira rapidamente e se protege com sua espada. O Lich diz que não consegue entender como um simples humano matou seu amigo e se opôs contra o Lich, sem saber seu lugar. Enquanto o Lich ataca Kim, ele diz que os humanos são fracos, impotentes e não conseguem fazer nada sozinhos. Precisam de vários humanos para apenas um sacrifício. Todos os humanos são apenas insetos. Kim resolve reagir e parar o ataque do Lich com sua espada, dizendo que ele fala muito sobre amigos. Isso quer dizer que até mesmo uma coisa como ele ainda consegue ter amigos. Kim segura o cajado do Lich e diz para ele escutar atentamente. As pessoas que o Lich matou e os milhares que eles planejavam matar, todos tinham amigos e família. Uma aura azul começa a tomar conta do corpo do Lich, enquanto o Lich queima na chama divina. Kim pergunta a ele se agora ele entende como é perder alguém importante, agora que o Lich experimentou esses sentimentos. Kim pede para ele pegar tudo o que está sentindo agora e enfiar no rabo dos seus amigos mortos no inferno. Kim parte o Lich ao meio, que começa a agonizar enquanto morre, e se pergunta como é possível que um humano o tenha derrotado. O cajado do Lich começa a cair. Kim envia sua fênix para destruí-lo. Todo o castelo ainda está sob a proteção de Marksman. Os mortos-vivos que estavam sob o controle do Lich param de repente e começam a cair um após o outro. Marksman para sua habilidade e olha para cima, se perguntando se acabou. Marksman está completamente exausto, pois usou uma grande quantidade de mana. Antes que ele caia no chão, Kim segura Marksman pelo braço, ajudando-o a se levantar. Kim olha para Marksman e diz que ele fez um ótimo trabalho. Marksman pergunta se realmente está tudo acabado. Kim responde que sim. Tudo chegou ao fim. Marksman se encosta na parede e suspira aliviado que tudo isso finalmente passou. Marksman diz que antes de comemorar, ele queria descansar um pouquinho. Marksman pergunta se Kim está bem, mas antes que ele possa terminar de falar, Marksman olha para Kim, que está completamente cansado e com as roupas todas rasgadas. Kim responde que está a fim de descansar também. Enquanto isso, na agência de gerenciamento de despertados, um homem bate na mesa bravo, gritando que isso é algo impossível. Uma dungeon vai aparecer no meio de Anyang e causar um outbreak. Esse homem é Song, diretor da agência de gerenciamento de despertados. Song diz a Ju-Ho que não acredita em algo tão absurdo assim. Song diz a Ju-Ho que humanos não podem prever quando uma dungeon vai aparecer. Song pergunta se essa dungeon vai imediatamente causar um outbreak e levar a cidade de Anyang para o puro caos.
Song começa a ficar bravo e grita, apontando seu dedo para Joo-ho, dizendo que mesmo que tudo isso fosse verdade, um outbreak não acontece do nada. Pelo menos um mês deve se passar. Isso é de conhecimento geral. Joo-ho diz que no passado o aparecimento de dungeons não tinha nenhuma lógica. Joo-ho diz que não se deve ignorar algo quando você não sabe realmente como ela acontece. Joo-ho ressalta que a cidade de Anyang tem 600 mil habitantes, e todos correm perigo. Song responde dizendo que se Joo-ho estiver errado e nada acontecer, quem está em perigo será o próprio Song, pois ele colocaria 60 milhões de pessoas em pânico, e não 600 mil. Um homem chega ao local dizendo para os dois pararem com essa discussão, dizendo que nunca chegaram a lugar nenhum se os dois continuarem assim. Esse homem é Kim Doi, agente de despertado de ranking A. Song pergunta a Doi se ele vê algum sentido nisso. Doi responde que nunca aconteceu isso antes, mas Joo-ho tem um ponto importante. O único problema ali é onde Joo-ho conseguiu essa informação, e o quanto essa pessoa é confiável. Doi questiona Joo-ho, perguntando quem lhe deu essa informação. Joo-ho diz que a fonte dessa informação é um rumor, provavelmente os dois já devem ter escutado o nome dele antes. Joo-ho diz que essa informação foi dada a ele pelo próprio Kim Soo-hyun. Tanto Doi quanto Song ficam chocados com isso. Os dois perguntam se Joo-ho está falando do mesmo que está subindo pelos rankings no abismo e causando uma comoção. Aquele supernovato misterioso. Song pergunta se Joo-ho conhece o Kim. Doi diz que há alguns meses atrás teve alguém chamado Kim Soo-hyun, que entrou na dungeon Gwangju, a mesma que Joo-ho estava. Doi ressalta que esse Kim era ranking C. Doi diz que ele poderia ser a pessoa certa e pergunta se Song muda de ideia com isso. Song baixa sua cabeça e diz que não muda sua ideia. Joo-ho fica surpreso com isso e pergunta por quê. Song diz que não há provas suficientes mostrando que o Kim que estava com Joo-ho realmente é a pessoa certa. Song diz que não poderá confiar em uma pessoa assim. Joo-ho fica inconformado com toda essa situação. Song olha para Joo-ho e diz que se eles mandarem todos saírem da cidade e nada acontecer, a responsabilidade de tudo será do diretor, ou seja, Song. Porém, Song pede a atenção de Joo-ho e ressalta que as dungeons são como desastres naturais. Então, se algumas pessoas morrerem por conta disso, não será a responsabilidade dele. Joo-ho fica irritado e pensa que Song não quer fazer nada apenas por medo de assumir responsabilidades. Song interrompe Joo-ho, dizendo que ele decide tudo ali, e recebe toda a responsabilidade por isso. Song diz que irá fingir que nada disso aconteceu hoje. Voltando ao Kim, o sistema notifica que ele recebeu a aprovação do 20º andar como recompensa. Kim recebeu 100 mil pontos. Os atributos de Kim aumentaram. Força aumentou em 1, agilidade em 2, vitalidade em 2, ecoeficiência em mana em 2. Kim suspira, aparentemente muito cansado com isso. Kim se senta à beira do castelo, e pensa que isso foi extremamente difícil, pois ele não imaginaria que tinham 3 lixes de nível apóstolo ali. Mesmo que o andar fosse múltiplo de 10, ainda assim era apenas o 20º andar. Kim olha para a tela do sistema e pensa que pelo menos teve bons resultados com seus atributos. Os pontos de ecoeficiência de mana de Kim foram para 70, e seu ranking de mana foi para o 7º. Isso é alto até mesmo para um ranking S, que era seu objetivo na sua vida passada. De repente, o sistema mostra uma janela nova dizendo que estava calculando o nível de recompensas. Isso deixa Kim surpreso, pois ele tinha achado que já havia terminado de receber todas as suas recompensas. Do nada, aparecem inúmeras telas do sistema avisando Kim que ele não recebeu ajuda de várias pessoas. Isso deixa Kim chocado, perguntando o que isso significava. Após ler melhor, Kim entende que poderia ter recebido ajuda de muitas pessoas. Então, Kim se lembra do que o porteiro disse a ele. Você pode ser capaz de ganhar aliados durante o sofrimento da aprovação. Kim fecha seus olhos e suspira novamente, dizendo que isso pode ser por conta de que ele sempre teve que resolver tudo sozinho. Kim olha para baixo e vê todos os soldados e Maxman limpando o castelo. Kim, olhando para Maxman ajudando os soldados e os liderando, abre um pequeno sorriso e pensa que talvez dessa vez ele não fez tudo sozinho. Maxman dizia aos soldados que o maior problema já tinha se resolvido, mas ainda havia uma guerra contra o reino Oldram. Então, os soldados deveriam priorizar as muralhas e os portões do castelo e depois o interior. Kim se aproxima de Maxman e diz que ele parece muito ocupado agora. Maxman se vira para Kim e diz que esteve procurando-o por todo lado. Maxman diz que achou que Kim havia partido sem cuidar de suas feridas antes. Kim diz que foi apenas caminhar para descontrair um pouco.
Maxman diz que queria agradecer a Kim na frente de todos. Kim diz que saiu para andar exatamente por conta disso. Kim, um pouco envergonhado, diz que é um pouco desconfortável para ele ser elogiado ou receber expectativas de alguém. Maxman apenas olha em silêncio enquanto Kim fala. Então Maxman diz que era do mesmo jeito que Kim no passado, pois ele tinha sido o herói de guerra do Reino Antigo. Maxman ressalta que depois de todos os seus esforços na guerra anterior, foi assim que todo mundo o chamava. Claro, Maxman não ficava triste com isso, mas a pressão sobre Maxman aumentou intensamente com o passar do tempo. E sem perceber, Maxman estava sendo esmagado por essa pressão. Desde quando foi chamado de herói, Kim olha atentamente para Maxman, ouvindo tudo o que ele diz, pois os dois compartilham da mesma pressão. Maxman volta a dizer que Kim lhe ensinou algo muito importante: o trabalho do herói. Maxman é proteger a todos os soldados que ali viviam, e graças a isso, Maxman se sente muito mais aliviado. Kim, olhando para Maxman, pensa que realmente parece que ele está mais feliz agora. Kim baixa sua cabeça, sorrindo um pouco, e diz que a resposta para tudo sempre está debaixo dos nossos narizes. Maxman sorri e concorda, dizendo que é assim que a vida funciona. Maxman diz que a Alteza Real foi morta, e existe muita coisa a ser feita no país principal, mas os planos reais começariam ali mesmo. Kim fica feliz com isso, e se despede, dizendo que já é hora de voltar. Maxman fica um pouco surpreso com isso, e diz que está muito cedo. Kim responde que seu trabalho ali acabou, e deixaria o resto com Maxman, o comandante. Maxman olha para Kim com um olhar de gratidão. Maxman diz para Kim que sabe que ele não gosta de elogios, então isso pode soar de alguma forma um pouco rude. Maxman coloca a mão sobre seu peito, e diz que gostaria muito de dizer que quem salvou os soldados foi Maxman, mas na verdade foi você, Kim. Assim que ele diz isso, Kim olha para ele, agradece, pede para ele cuidar de tudo agora, e sorri, dizendo obrigado. O sistema aparece novamente para Kim, dizendo que ele alcançou o nível máximo de recompensas. Uma recompensa extra será dada pelo nível de recompensa. Uma nova habilidade foi desbloqueada. Essa habilidade se chama Herói Imortalidade. Voltando para o mundo real, Bareum estava treinando e chamou Juho, dizendo para Juho atender logo o celular, pois estava tocando sem parar. Juho se pergunta quem poderia estar ligando a essa hora. Assim que Juho pega seu celular, ele sai correndo, deixando Bareum sem entender nada do lado de fora da sala. Juho atende e começa a falar com Kim, dizendo que estava aguardando a ligação dele. Kim diz algo que deixa Juho completamente assustado e pede para ele vir ao hospital. Enquanto isso, no hospital, uma médica estava discutindo com Kim, dizendo que ele não poderia fazer essas coisas com seu corpo. O que Kim estava pensando, exigindo tanto assim do seu corpo? Kim responde que ele é um despertado e irá se recuperar rapidamente. Basta dar uns remédios e passar o curativo. Um paracetamol já seria uma boa. Assim que Kim sai do hospital, seu braço está enfaixado. Kim olha para isso e pensa que não precisava disso tudo. De repente, aparece Juho correndo igual um doido, perguntando se Kim estava muito machucado. Os dois vão a uma praça, e Juho pergunta mais uma vez se Kim está realmente bem, pois mais cedo o braço de Kim estava machucado. Kim suspira e pergunta: enquanto seu braço estiver mexendo, está tudo bem, certo? Juho diz que ficou sabendo que em apenas um dia, Kim foi capaz de completar o 20º andar, e o seu ranking estava completamente perfeito como sempre. Então, Juho pede umas dicas. Kim fica surpreso com isso, pois do nada Juho pediu dicas a ele. Kim diz que, na verdade, não há segredos ou dicas. Kim apenas foi muito insistente até resolver tudo. Juho se senta ao lado de Kim e pensa que deve ser por esse motivo que ele se machucou. Juho sorri e pensa que realmente parece que não precisa ficar se preocupando com Kim. Assim que os dois estão sozinhos, Kim pergunta como foi a missão que Kim havia pedido para ele fazer. Juho baixa sua cabeça e diz que, infelizmente, falhou e pede desculpas, pois acabou revelando a identidade de Kim. Kim apenas suspira e diz que já sabia. Kim ressalta que já sabia que isso iria acontecer, por isso ele não esperava nada do diretor. Juho pergunta a Kim se ele já conhecia o diretor. Kim não responde nada, apenas pensa que na sua vida passada, ele foi um despertado da agência. Juho volta a falar e diz que acabou falhando nas negociações, mas pelo menos conseguiu arrancar um pouco de informação do Doi, que era bem próximo dele. Juho diz que uma dungeon verde apareceu em Ansan e uma raid está sendo planejada. Aparentemente, a maioria dos despertados está se reunindo em Ansan agora mesmo. Kim pensa que já está começando.
Em sua vida passada, Kim participou dessa dungeon, e por isso, ele não pode se preparar para o Outbreak em Anyang. Parte da culpa disso. Tudo foi do idiota do diretor Song, que estava ocupado demais tentando se livrar da responsabilidade. Aquele idiota do Song, que só consegue olhar para o próprio umbigo. Kim pensa que irá pessoalmente se certificar de que Song realmente fique ocupado com algo. Enquanto pensa isso, Kim está completamente nervoso. Sua cara está fechada e vermelha, suas veias do rosto estavam pulsando forte. Joo-ho, vendo isso, pensa que Kim estava certo. As dungeons estão aparecendo exatamente como ele falou. Joo-ho pergunta a Kim como ele sabia disso tudo. Kim, ainda com uma cara fechada, diz que é apenas uma intuição. Kim agradece a Joo-ho por tentar ajudar, mas infelizmente terão que seguir com o plano B. De agora para frente, Kim irá sozinho. Joo-ho, ao ouvir isso, fica surpreso e pergunta por que Kim quer agir sozinho. Kim fala a Joo-ho que prefere assim, pois Joo-ho já ajudou muito. Joo-ho fica irritado com isso e grita dizendo que não ajudou o suficiente. Kim fica surpreso com essa atitude de Joo-ho. Joo-ho diz que claramente não podem esperar ajuda da agência. Então, Joo-ho olha para Kim e pergunta o que Kim tem em mente, pois deve haver mais alguma coisa que Joo-ho possa fazer para ajudá-lo. Kim fica sem palavras com toda essa determinação de Joo-ho e abre um pequeno sorriso em seu rosto. Kim percebe que finalmente não está mais sozinho e então decide contar o plano para Joo-ho. 2 meses se passam. Estamos em 17 de dezembro, uma semana antes da ceia de Natal. Algumas pessoas na cidade começam a comentar sobre um post feito no site Abismo Online. O post começa com "Fujam". Em 24 de dezembro, às 18 horas, a cidade de Anyang será vítima de um ataque terrorista. A responsável pelo ataque será a Guilda Dump. Eles são uma organização perversa, repleta dos piores assassinos do mundo. Se valorizam suas vidas, fujam para o mais longe que puderem de Anyang. Nesse dia, eu espero que não haja ninguém que perca sua vida porque pensam, bah, é meme. Mesmo com o aviso, ainda assim, as pessoas não acreditam que é verdade, e sim uma brincadeira. As pessoas nem mesmo sabem o que é a Guilda Dump. Um repórter foi até o local dizendo que houve um post no site Abismo Online, que está causando uma grande confusão nas redes sociais. Será que o aviso de terrorismo da Guilda Dump poderia ser verdadeira? O repórter diz que trouxeram uma pessoa que afirma ter visto a Guilda Dump pessoalmente. O repórter pergunta a Joo-ho se a Guilda Dump realmente existe. Joo-ho responde que sim, pois havia visto eles com seus próprios olhos. Mas por dentro, Joo-ho estava tremendo, pois essa era uma tarefa bem arriscada de se fazer. Joo-ho ressalta que um tempo atrás eles quase tiveram várias mortes em uma dungeon por conta dessa Guilda Dump. O repórter pergunta se isso era realmente verdade. Baryun, em sua casa, está assistindo à reportagem e se pergunta o que diabos o Joo-ho está fazendo. Song soca a mesa de raiva e grita como Joo-ho teve coragem de usar a mídia dessa forma, pois Song já estava com muitos problemas graças à dungeon que apareceu em Ansan. Doi pensa que não há muito o que eles possam fazer. Nem mesmo uma agência consegue controlar um desperto. Song olha para Doi e diz que isso claramente é coisa do Kim. Song pergunta se Doi já conseguiu achar quem ele realmente é. Doi responde que sim. Porém ainda não conseguiu trazê-lo até a agência, pois nos últimos meses, ele ficou escondido dentro do abismo. Doi, com seu celular na mão, começa a pensar por que Kim causaria tanta confusão assim. O que será que Kim está planejando? Enquanto tudo isso acontece, Kim está tomando algo. Suas veias começam a ficar à flor da pele com uma cor azulada, seu coração começa a bater mais forte. Kim está completamente diferente, sorrindo e falando sozinho. O dono da pousada onde Kim estava começa a gritar e bater na porta, dizendo que Kim tinha alugado o quarto por 1 mês e não havia saído de dentro do quarto nenhuma vez sequer. O senhor pergunta o que Kim estava fazendo ali dentro. O senhor tentou abrir a porta e viu que estava destrancada, mas uma aura pesada estava ali. Assim que o senhor abre, vê que Kim estava bem, mas de repente, o senhor sente uma imensa onda de aura monstruosa vindo de Kim. Kim apenas se desculpa pelo ocorrido e diz que pagaria o dobro pelo ocorrido. O senhor fica espantado e feliz, perguntando se Kim planeja ficar mais tempo por ali. Kim, com um sorriso em seu rosto, responde que já está de saída. Kim joga um saco cheio de moedas de ouro tão pesado que, ao cair, levanta poeira e, em um piscar de olhos, Kim simplesmente desapareceu do quarto em que estava. Hoje é dia 23 de dezembro. Faz 1 mês que Kim deixou tudo para Joo-ho cuidar e foi para a torre.
Kim usou todos os seus pontos para comprar um catalisador de mana de mais alto nível, que custava 2 milhões de pontos. O vendedor não acreditava que uma pessoa do 21º andar já tinha essa quantidade de pontos sobrando. Com esse catalisador, Kim se trancou em um quarto e, após tomar o catalisador, treinou loucamente para controlar a mana ambiente ao seu redor. Kim diz que o cheiro e gosto eram uma porcaria, mas graças a isso, Kim conseguiu alcançar a condição perfeita. Kim está pulando pelo céu, feliz da vida, pensando que amanhã finalmente seria o dia. Em um prédio, um homem chega a uma sala e diz ao seu mestre que já está na hora de seguir. Seu mestre é Jung Dong-yong, que está terminando de se vestir para sair. Mas antes que saia, Jung Dong-yong olha para Choi, que está com seu celular na mão e de cabeça baixa, e diz que o Hakjun começou. Choi olha para Jung Dong-yong com uma expressão bem desanimada, e diz que entendeu. Choi e Jung Dong-yong estavam caminhando. Choi pergunta se realmente poderia acontecer um ataque da guilda Dump, e completa sua pergunta dizendo que essa guilda Dump é uma guilda criminosa que vive no submundo. Choi não acredita que a existência deles finalmente foi revelada ao público. Jung Dong-yong diz que realmente é meio estranho, e pergunta a Choi o que ele realmente acha disso. Choi pensa um pouco, e diz que isso é bem provável de acontecer, principalmente agora que apareceu uma dungeon verde em Ansan. Choi ressalta que, mesmo se tratando de uma guilda como a Dump, ele não achava que eles iriam tão longe assim. Jung Dong-yong interrompe as falas de Choi dizendo que ele não estava querendo saber sobre isso, e sim de quem fez a publicação. Choi ficou um pouco confuso com isso. Então, Jung Dong-yong começa a explicar que parou para pensar um pouco, e é muito estranho uma pessoa que expôs uma guilda que só um pequeno grupo de despertados sabia da existência. Jung Dong-yong diz que fez algumas investigações sobre o assunto e descobriu que o nome de quem fez isso é Kim Soo-hyun. Assim que Choi escuta esse nome, ele fica completamente chocado. Jung Dong-yong diz que seu plano é continuar as investigações e descobrir o motivo de Kim estar tão obcecado pela guilda Dump. Assim, o carro de Jung Dong-yong finalmente chega, e enquanto ele entra no carro, Choi apenas olha com uma expressão descontente antes de entrar no carro. Choi dá uma boa olhada novamente em Jung Dong-yong e pensa que algo realmente está estranho, pois Jung Dong-yong não se importa com mais ninguém além de si mesmo. E agora, do nada, ele está dando tanta importância assim para essa guilda. Choi começa a entrar no carro e começa a se questionar o que a guilda Dump tem a ver com essa situação. Choi, já dentro do carro olhando para Jung Dong-yong, começa a pensar que há algumas possibilidades de a guilda Ares e a guilda Dump terem conexões de alguma forma. Choi, um pouco confuso, suspira e pensa em Kim. O que ele está fazendo nesse meio? Choi começa a se lembrar do dia do exame, a energia imensa saindo de uma pessoa. Choi lembra que o nome dessa pessoa é Kim Soo-hyun, mas ele era apenas um ranking C. Choi pensa que é quase impossível uma pessoa que é ranking C ser o verdadeiro Kim dos rumores. Porém, Choi se lembra de que o Kim havia dado um papel para ele, caso um dia precisasse de ajuda. Choi, ainda um pouco confuso, pensa que há algo de muito errado em toda essa história. Enquanto isso, na cidade de Ansan, alguns caras estavam em um beco. Essas pessoas estavam chateadas, pois mesmo no Natal, não havia uma pessoa passando para que eles pudessem roubar. Um deles disse que geral foi embora por conta do post. Ele avisa que era melhor eles saírem dali também, mas o líder deles diz que aquele post era uma completa mentira. Uma dúzia de desocupados meteram o louco ao publicar aquilo, pois aquilo era uma completa mentira. Mas enquanto ele falava, uma pessoa com uma máscara apareceu em suas costas, dizendo que aquilo não era mentira. Os 4 olham para essa pessoa e começam a ofender essa pessoa, chamando-o de bizarro e mandando-o meter o pé dali. O líder aponta para a pessoa mascarada e diz que finalmente poderiam se divertir um pouco, e diz que iria meter a porrada nesse cara mascarado, pois ele claramente já havia saído do hospício. Assim que o tal líder termina de falar, essa pessoa mascarada pega ele pela camisa e a ergue. Os outros ficam um pouco assustados com isso. Enquanto ele segura o líder, os outros estavam tremendo atrás. O homem mascarado diz que, infelizmente, ele não veio do hospício e jogou o líder no chão. Enquanto dizia isso, pegou sua espada e diz que ele era apenas um terrorista comum. O líder começa a suar frio com a espada colada em seu pescoço. De repente, uma grande explosão acontece atrás desse homem mascarado, deixando todos os 4 ali assustados. Eles saíram correndo, gritando por ajuda. Enquanto eles corriam, o homem mascarado apenas ficou ali parado, olhando para tudo isso que estava acontecendo. Rapidamente a TV veio cobrir a tal explosão.
O repórter notificava que realmente houve uma explosão no distrito Pyeongchon, na cidade de Anyang, e possivelmente seja o ataque mencionado na publicação do Abyss Online, que tanto foi debatida. Um homem veio correndo na sala do diretor Song, mas o diretor diz que já havia visto o que estava acontecendo. O diretor Song coloca a mão na cabeça e diz que pensou que o Joo-ho estava apenas blefando quando pediu para que eles emitissem um aviso para evacuar a cidade. O ajudante do diretor diz que, de acordo com as testemunhas, o ataque foi feito por apenas uma pessoa. Isso deixa o diretor Song um pouco estressado, pois apenas uma pessoa foi capaz de fazer tal coisa. O diretor Song lembra que Joo-ho havia dito que a fonte dessa notícia é o Kim. O diretor diz para seu ajudante, Doi, que irá deixar tudo com ele e para Doi reunir o máximo de despertos possíveis para capturar Kim, pois tudo indica que o Kim é o verdadeiro terrorista. Enquanto isso, o homem mascarado está em cima de um dos prédios e se pergunta se isso é o suficiente para chamar a atenção deles. Agora, nesse ponto, toda a cidade já havia pegado fogo. Enquanto isso, o homem mascarado ainda estava por ali, analisando a situação. O homem chega à conclusão de que já é o bastante, pois isso já se parecia bastante com uma cena de terrorismo. O homem pensa que, apesar de tudo parecer estar queimando, não passa de uma mentira, pois ele havia aprimorado suas chamas sagradas e aprendeu a controlar as chamas de uma forma onde apenas aparenta que as coisas estão queimando, sem realmente queimar. Graças a essa habilidade, toda essa cena pode ser criada. Houve um total de 0 mortes nesse ataque. Nesse ponto, claramente as pessoas já devem ter evacuado a cidade, mas ainda não acabou. Kim precisa seguir para o centro da cidade ainda. Kim pensa que já deve estar na hora deles chegarem. Assim que Kim pensa isso, ele ouve uma voz dizendo para ele não se mover mais. E isso assusta Kim, pois o tempo foi perfeito. Essas pessoas são os despertos que vieram para Kim sob o comando de Doi. Então, sem demora, Doi começa a dizer que todos ali vieram em nome da agência dos despertos. Então Kim deveria parar com todo o seu ataque agora. Doi se apresenta, dizendo ser o despertado contratado do Estado e diretor associado da agência de gerenciamento de despertos. Doi ressalta que Kim deveria se entregar e vir em silêncio. Kim apenas olha para isso sem dizer uma palavra. Assim que as pessoas atrás ouvem o nome, ficam um pouco assustados, pois se trata do Kim dos rumores. Doi tenta conter a situação, dizendo que já havia tido informações de que Kim e Joo-ho estavam trabalhando juntos e foram os causadores desse incidente. Então, se Kim se entregasse, eles poderiam conversar melhor. Mas antes que Doi terminasse de falar, Kim o interrompe, dizendo que ele falava demais. Kim ergue sua espada, dizendo que não queria perder muito tempo. Então todos poderiam vir juntos para cima, que não iria fazer diferença. As pessoas, ao ouvir isso, ficam surpresas com tamanha arrogância de Kim. Os despertos começam a correr para cima de Kim, dizendo que não importa quem ele é. Isso não dava o direito de Kim ficar se achando por aí. O primeiro tenta acertar Kim diretamente, mas Kim defende facilmente o ataque com sua espada. Enquanto um dos despertos atacava, Kim diz que finalmente conheceu o prodígio. E esse tempo todo Kim estava escondido da guilda Dump. Kim percebe que esse desperto era de ranking B, mas Kim se defendeu de todos os ataques facilmente. Outro desperto, mais atrás, que estava conjurando sua magia, diz que não basta apenas atacar loucamente. Eles deveriam tentar criar uma abertura na defesa de Kim. Então, ele dispara sua magia em direção a Kim, que desvia como se não fosse nada. E com apenas esse ataque, Kim consegue ver que esse outro desperto era de um ranking B baixo. Um desperto que ainda estava parado ali, pergunta aos outros se eles estavam atacando apenas porque Kim os chamou para a briga e que não era assim que deveriam agir em uma situação dessas. Ele pergunta para Doi o porquê de Doi não estar fazendo nada, pois de longe, Doi era o mais forte ali entre eles. Doi pensa um pouco e responde que, não importa como ele veja, tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Isso deixa o último desperto um pouco confuso. Enquanto isso, os despertos continuavam partindo para cima do Kim com todas as forças que tinham. Mas Kim continuava se defendendo facilmente de todos os ataques que vinham em sua direção. Com apenas um chute, Kim para um deles. E quando Kim iria cortar o braço dele, outro desperto para o ataque de Kim, fazendo-o recuar um pouco. Kim pensa que a maioria das pessoas ali está no ranking B, e que isso não seria suficiente. Doi começa a se concentrar um pouco, e começa a notar algumas coisas em Kim que os outros não conseguem notar. Doi começa a notar que Kim tem asas em sua volta, criadas de uma forma diferente. Doi também nota que por mais que tudo esteja queimando, não houve nenhuma morte e nenhum prédio caiu ainda.
Isso significa que não há danos causados ali. Doi se vira para Kim e pergunta por que Kim está agindo como um terrorista e evacuando as pessoas. Por acaso Kim estava tentando proteger as pessoas do Outbreak? Kim fica um pouco surpreso em descobrir que Doi era um mago. Mas Kim apenas responde que Doi deveria derrotar Kim primeiro para depois fazer perguntas. Doi fecha seu livro e diz que se é assim que Kim deseja, então ele não teria escolha. Kim nota que está fora do prédio e começa a cair. Doi pula atrás de Kim e começa a conjurar sua magia em pleno ar, e vários raios começam a se formar em volta dos dois. Kim tenta se defender com sua espada, mas uma grande explosão acontece em volta de Kim. Doi chega ao chão e assim que olha para frente, vê Kim se preparando em sua frente, o que deixa Doi um pouco surpreso. Doi começa a pensar que Kim já havia lutado com todos os despertos anteriores e estava em pleno ar. Então não havia como ele ter desviado do ataque assim. E mesmo com tudo isso, Kim se levanta sem nenhum arranhão em seu corpo. Doi começa a pensar que talvez nem mesmo Doi seria capaz de vencer Kim. Enquanto Kim se limpava e olhava para Doi, percebe que ele deve estar classificado como Ranking A. Kim começa a encarar Doi e pergunta o que ele achou de tudo isso, e com uma aura densa, diz que já mostrou que ninguém ali é capaz de parar Kim. Doi, ao ouvir isso, fica com uma cara séria e pensa que já sabia do que se tratava. Os outros despertos começam a chegar ali, dizendo que iriam derrotar Kim. Um deles vai até Doi, perguntando se ele estava bem. Doi responde que estava tudo bem, mas pede um favor aos despertos. Doi pede para que eles ganhem tempo. Isso deixa eles um pouco confusos, e ele pergunta o porquê. Doi diz que iria pedir reforço para a agência e pedir para que todos os despertos disponíveis viessem até ali. Após essa ordem, os despertos partem novamente para cima de Kim, mas Kim pula por cima de um deles e dá um chute na nuca de um dos despertos, caindo do outro lado, mostrando que está brincando com a situação. O desperto que acabou de receber o chute se vira e grita, furioso, perguntando por que Kim não luta a sério e para com essa palhaçada. O outro desperto, que está logo atrás, diz que Kim é muito mais forte do que todos ali pensavam. Os despertos começam a conversar entre si, dizendo que não faz nem 2 anos que Kim havia concluído o primeiro andar. Eles notaram que, mesmo Kim sendo um espadachim mágico, ele está usando apenas a espada para lutar. Todos estão ali, parados, olhando para Kim, que está de costas para todos. Doi, um pouco apreensivo, pensa que todas as habilidades de Kim são extremamente perfeitas. Doi acredita que Kim ainda não mostrou nada do que pode realmente fazer. Doi, olhando para tudo isso, não consegue entender por que uma pessoa tão poderosa assim ficou tanto tempo sem aparecer em lugar nenhum, e do nada, decide fazer tudo isso. Doi pensa que uma coisa é certa. Kim é um ranking S, ou até mesmo superior a isso. Doi diz para todos pararem de atacar Kim assim e esperar os reforços chegarem ali. Doi diz que é para todos se reunirem e focarem em defender os ataques de Kim. Assim que Kim vê isso, pensa que finalmente Doi entendeu tudo, e fez com que todos segurassem as energias para a luta que realmente está prestes a acontecer. Kim pensa que tem 2 motivos para esconder sua identidade e fazer todo esse show. O primeiro motivo é para avaliar a real força dos despertos ali presentes. Kim precisava saber a real força dos despertos para a verdadeira luta que está por vir. E a segunda é para conseguir mais despertos como reforço. Pois, se Kim revelasse que não é um verdadeiro terrorista, claramente o diretor Song nunca mandaria mais despertos, pois o diretor não se importa se realmente haverá um outbreak no fim das contas. Mas, se Kim começar a criar problemas para virar notícia em todo o país, a história muda completamente. Kim se prepara e diz que a única coisa a se fazer no momento é enrolar até que os outros despertos cheguem. Ainda falta 2 horas até o início do outbreak. Doi, olhando para Kim, pensa se ele realmente não iria atacar, mas de repente alguns passos são ouvidos, e um grupo novo de despertos acaba de chegar no lugar. Esses são os reforços solicitados por Doi. Assim que Doi ouve as vozes, ele se vira. Kim também nota que todos chegaram ali. Os outros despertos ficam um pouco mais aliviados quando veem quem realmente chegou ali. Doi, assim que vê quem são, pensa que o diretor Song realmente está com muita raiva por ter mandado esse grupo de despertos. Esse grupo de despertos é o grupo do estado que foram escolhidos pela Agência de Gerenciamento de Despertos, as Forças Especiais da Agência, também conhecidos como ACT. Kim olha para todos e pensa que já fazia um pouco de tempo. Os outros despertos, vendo isso, pensam que esse cara que está na liderança é o Ranking S, Park Young-gyu, o líder da ACT.
Os despertos não acreditavam que um ranking S veio até o campo de batalha. Um dos despertos que estava ali grita, pedindo ao Park para que o deixe entrar na ACT. Os outros despertos pedem para que todos ali tenham mais calma com essa situação. Kim olha para Park e pensa que ele era um dos rankings S mais fortes que Kim se lembrava, e na vida passada de Kim, esse Park era seu. Mas antes que Kim pudesse completar, é interrompido por Park perguntando qual a situação ali. Seu ajudante diz que, como dá para ver, estão com poucos números. E aquele homem chamado de Kim é listado como ranking C. Mas as habilidades reais do Kim são de ranking S, ou até mais forte que isso. Doi diz que Kim pode até ser mais forte que o próprio Park. Assim que Park ouve isso, pergunta o que Doi estava dizendo. Outro desperto da ACT, o segundo no comando chamado de Kang Seung-cheol, classificado como ranking A, diz que Doi estava com medinho, pois não ia a um campo de batalha há um tempo. Kang Seung-cheol estava debochando de Kim, dizendo que não passava de um idiota. Mas na hora, Park diz para eles não menosprezarem Kim. Park diz ao Doi que não faz ideia da força de Kim, mas pretende não fazer nada por hora. Primeiro, toda a equipe de Park iria lutar, e só depois ele iria entrar na batalha. Kang Seung-cheol, enquanto estava descendo do prédio, pergunta a seu mestre se tudo o que eles precisam fazer é simplesmente pegar Kim. Enquanto isso, Kim apenas olha para tudo isso sem dizer nada. Doi diz que, mesmo que Kang Seung-cheol seja aluno do próprio Park, ele ainda é um ranking A. Doi ressalta que Kang Seung-cheol não será o suficiente para derrotar Kim, mas Park desce do prédio e diz que está tudo bem, pois a organização ACT é diferente dos outros despertos. Park e Kim se encaram. Kim pensa que Park não mudou nadinha. Ele é o mesmo que Kim se lembrava. Ele então se lembra dos ensinamentos que havia recebido de Park. Kim fecha seus olhos e diz que quer ver se os ensinamentos de Park ainda eram bons. Kim se prepara para a batalha enquanto os 5 membros da ACT o cercavam. Kim diz que agora irá ver com seus próprios olhos tudo o que seu mestre ensinou. Kang Seung-cheol está todo empolgado com essa situação e vai para cima de Kim sem pensar 2 vezes. Kim apenas o encara. Toda a equipe da ACT fica em frente a Kim. Então, Kim se prepara e todos o atacam juntamente. Eles passam por Kim sem o atacar. Isso deixa os outros despertos um pouco apreensivos, sem entender o que está acontecendo. Mas todos eles começam a correr rapidamente ao redor de Kim. Os outros despertos acham tudo isso um movimento um pouco desnecessário, mas Doi adverte todos, dizendo que, ao olhar assim, parece que simplesmente estão correndo ao redor de Kim. Mas logo tudo começa, e os despertos veem que isso tudo é uma barreira incrível para não deixar Kim sair. Doi diz que isso faz com que Kim fique preso ali, e todos os ataques são direcionados a um único ponto em um ritmo incrível. Não é apenas forte, mas também é algo extremamente difícil de se defender de todos os ataques. Um ataque sistemático que combina suporte, restrições e golpes fortes. Essa técnica é usada para derrotar pessoas fortes ou chefes. Park diz que esse é o ataque coordenado perfeito, é a cara da ACT, o melhor dos ataques coordenados dentre eles. Kang Seung-cheol provoca Kim mais uma vez, dizendo para ele parar de fugir como um covarde e lutar de verdade. Kim apenas ouve isso e desvia do ataque de Kang Seung-cheol rapidamente. Isso deixa todos ali surpresos, mas Kang Seung-cheol, com um olhar frio, pensa que não foi isso que aconteceu, pois assim que Kim colocar seus pés novamente no chão, ele perderá o equilíbrio. Rapidamente, correntes começam a percorrer o corpo de Kim, e todos juntos conseguem segurar Kim, que aparentemente está completamente imobilizado, até mesmo em seu pescoço há correntes. Os despertos que estavam olhando comemoram, pois finalmente pegaram Kim. Kang Seung-cheol se prepara para dar o último golpe e uma explosão acontece, cobrindo Kim. A equipe da ACT não consegue ver direito o que está acontecendo lá. Todos estavam apreensivos para ver se realmente conseguiram. As pessoas, achando que Kang Seung-cheol tinha feito o trabalho perfeitamente, dizem que ele deveria ter pegado mais leve, pois agora as correntes estavam quebradas. Mas assim que a poeira começa, à medida que a poeira se dissipava, uma pessoa saía caminhando de lá, e todos ficavam completamente chocados com o que estavam vendo ali, pois Kang Seung-cheol estava completamente amarrado em sua espada, gritando como Kim havia feito tudo isso. A equipe da ACT pergunta se o golpe deles não deu certo, ou se eles fizeram algo errado, mas Kang Seung-cheol grita que não foi nada disso e fala que Kim sabia tudo o que eles iriam fazer desde o início. Eles não conseguiam entender como Kim sabia disso. Kang Seung-cheol pensa que, quando ele foi golpear Kim, em segundos,
Kim deu conta de virar seu corpo junto com a espada para que o golpe cortasse apenas as correntes, e depois disso, Kim usou o resto das correntes para prender Kang Seung-cheol facilmente. Doi não consegue entender como Kim conseguiu fazer isso tudo em um curto período de tempo. Assim, mesmo com os reflexos bons, ainda assim é quase impossível. Kim pensa que, obviamente, sabia de tudo o que estava acontecendo, pois em sua vida passada, ele foi parte da ACT. E por conta disso, ele treinou tanto essas habilidades de combate que enjoou de todas elas. Park pega sua espada e diz que, aparentemente, estava errado, pois quem deveria ter ido lutar contra Kim era o próprio Park. Após Kim e Park se encararem, Park diz que a juventude está fazendo muito bem a Kim, e que se as circunstâncias fossem outras, Park, com toda certeza, seria tentado a chamar Kim para fazer parte da ACT. Park ergue sua espada e diz que isso tudo é para garantir que as forças de Kim não sejam usadas para fins errados. Um dos homens ali vai até Park e diz que os despertos estão se reunindo, então eles deveriam tomar cuidado para não mexer com os rankings S. Todos se afastam do lugar do combate, sobrando apenas Park e Kim ali. Choi estava ali por perto e começa a ver algo. Kim, vendo isso, pensa que finalmente eles começaram a se reunir. Kim diz que, por muito tempo, esperou esse momento de lutar contra Park no 1 contra 1. Mas, infelizmente, essa não é a hora certa para isso. Então, Kim solta sua espada e ergue suas mãos, dizendo que estava se rendendo. Isso deixa todos surpresos. Park pergunta o que isso significa. Os outros despertos ali, sem entender, se perguntam por que Kim havia desistido após chamar todos ali. Park, ainda sem resposta, pergunta mais uma vez o que Kim estava querendo com tudo isso. Kim responde que não precisam gastar suas forças em uma batalha fútil, pois a verdadeira batalha iria começar agora. De repente, um terremoto começa, e todos se assustam com isso. Doi percebe que não é um simples terremoto. Ao olhar para cima, Doi vê que uma dungeon abriu, e da cor verde. Kang Seung-cheol, vendo isso, diz que ainda não acabou. A dungeon que abriu começou a se comportar de forma estranha, mostrando que realmente um outbreak estava acontecendo enquanto todos ali olhavam para isso. Kim diz que, como eles mesmos podem ver, as aparências das dungeons e a velocidade dos outbreaks vão ficar cada vez mais difíceis de se prever. Kim começa a tirar sua chama divina de todo o lugar, sugando-a com sua mão, o que deixa todos surpresos. Doi, ao ver isso, pensa que estava certo. Todo esse fogo era coisa de Kim. Enquanto Kim sugava todo o fogo, ele começa a dizer que tem certeza de que toda essa situação é no mínimo confusa. Kim acredita que todos ali certamente estão bravos com ele por não falar a verdade desde o início. Mesmo assim, Kim grita e diz que pede a todos os despertos ali. De repente, o fogo se torna uma chama divina novamente, percorrendo todo o corpo de Kim e mostrando seu verdadeiro rosto. Kim aperta forte sua mão e diz que precisa que todos lutem ao seu lado nesse momento. Kim pega sua espada e começa a caminhar, dizendo que iriam proteger toda a cidade de Anyang. Choi, vendo isso, abre um pequeno sorriso dizendo que sabia que esse cara era Kim Soo-hyun. Kim para no meio de tudo e fica em silêncio por um tempo, e ao olhar para o outbreak que está se formando, pensa que esse é o catalisador do fenômeno que vai ameaçar o mundo inteiro. Normalmente, um outbreak é um fenômeno que acontece se uma dungeon não for concluída a tempo, mas esse caso de agora foi um caso especial, onde o outbreak começou assim que a dungeon foi criada. Kim pensa que essas coisas irão acontecer com mais frequência de hoje em diante. Kim olha para Doi e pergunta quantas pessoas eles tinham ali para lutar. Doi responde que cerca de 100 pessoas foram enviadas até aquele lugar. Kim sorri e agradece ao Doi pelo seu trabalho duro e por entender as verdadeiras intenções de Kim. Doi responde que foi apenas pelo falso ataque de Kim que conseguiu todas essas pessoas como reforços. As pessoas ao redor, sem entender muito, começam a se perguntar como eles sabiam que esse outbreak iria acontecer assim. Um dos despertos, assustado, grita para que eles olhem para trás. Umas garras estavam saindo da dungeon. De repente, um monstro coloca sua cabeça para fora da dungeon. Então eles começam a gritar para todos se prepararem para a batalha, pois o outbreak estava começando. Doi estava um pouco apreensivo ao ver o monstro, pois esse era um outbreak de uma dungeon verde. Após todos se prepararem, vários monstros começaram a sair da dungeon. O primeiro dos monstros cai finalmente no chão, um monstro gigantesco bem na frente de todos ali. Um dos despertos começa a se tremer todo, pois algumas pessoas já haviam sido mortas ali. Os despertos mais atrás gritam para que eles não recuassem, mas o medo tomava conta deles.
O monstro golpeia o desperto que estava paralisado de medo. Os outros fecham seus olhos pois tudo era muito assustador. Mas assim que eles olham, Park havia parado o ataque do monstro e salvado o desperto que estava paralisado de medo. Park estava assustado, pois cada monstro desses era de uma força igual ou superior a chefes de dungeon laranja ou vermelhas. Park começa a lutar com o monstro e pede para que todos se recomponham, se não quiserem morrer. Park pede para que toda a ACT entre em formação de suporte e ajuda todos os outros despertos a se preparar. Kang Seung-cheol responde que seria mais fácil se eles mesmos cuidassem disso de uma vez. Mas, quando Kang Seung-cheol falava, ele para, assustado, pois uma energia gigante estava em suas costas. Assim que Kang Seung-cheol olha para trás, ele vê Kim se aproximando. Kim começa a dizer que todos os despertos estão confusos por conta dessa situação desconhecida. Do mesmo jeito que Kang Seung-cheol não olhou para as costas, Kim ressalta que a prioridade agora é acalmar a todos. Enquanto Kim pula para perto de Kang Seung-cheol, ele pergunta se isso é uma coisa que a ACT pode fazer. Kim olha novamente para Kang Seung-cheol e diz que ele deveria fazer o seu melhor dentro da sua situação atual. Então, Kim pula para dentro da dungeon, deixando Kang Seung-cheol sem entender nada. Kang Seung-cheol fica bravo porque Kim fica dizendo as mesmas coisas que seu mestre Park. Quando Kim estava bem próximo à dungeon, ele pega sua espada com muita força e usa sua chama sagrada, atacando vários monstros de uma só vez, derrotando muitos com apenas um golpe. Kim cai em um prédio e pensa que, com a ajuda de Park e a ACT toda aqui, provavelmente eles iriam conter facilmente o avanço dos monstros. Então, a evacuação dos civis iria acontecer sem problemas. Kim se levanta e olha para tudo isso e pensa que, graças a Deus, seu plano deu certo e ele não terá que se preocupar com cada monstro que sair dali de dentro. Kim, ainda olhando para a dungeon, diz que já está na hora de Igolas, o dragão negro, aparecer. Então, finalmente, o dragão negro aparece diante de todos. Doi, vendo isso, fica atônito, pois ainda não haviam visto tal monstro. Doi pergunta para outro desperto que estava cuidando da evacuação dos civis como estavam indo. O desperto responde a Doi que estavam na metade das pessoas. Doi pensa que, felizmente, não houve nenhuma morte até o momento, graças ao início da evacuação causada por Kim. Porém, os monstros estão vindo rapidamente. Se eles não fizerem algo rápido para conter esse avanço dos monstros, os danos podem ser maiores. O dragão negro emite um rugido feroz, e isso mostra que, se eles não fizerem algo logo, o país todo estará em completo perigo. Os monstros continuam por toda parte e se espalhando rapidamente. Alguns despertos estavam lutando e diziam para todos se esforçarem e não deixar nenhum monstro sair da cidade de Anyang, enquanto outros despertos acalmavam as pessoas que ali moravam. Doi lutava ferozmente contra um enorme monstro à sua frente, usando suas magias para tentar conter o estrago. Enquanto lutava, Doi olha para um dos prédios e vê Kim parado em cima de um dos prédios. Kim parecia extremamente concentrado em alguma coisa. Doi pensa que a espera acabou e agora é com Kim, mas Doi fica um pouco aflito, pois não sabe se Kim conseguiria enfrentar tantos monstros e esse dragão negro sozinho. Mas Doi, enquanto pensava no que Kim iria fazer, baixou sua guarda, e um enorme monstro se aproximou de suas costas sem que Doi notasse. Assim que Doi se vira e vê o monstro, pensa que deu merda, mas de repente, uma pessoa aparece sentada na cabeça do monstro, e assim o monstro cai de cara no chão. Park aparece sentado em cima do monstro, com sua espada na cabeça do monstro, dizendo para Doi se focar mais, pois ele estava perdendo sua concentração facilmente. Isso deixa Doi surpreso. Park, ainda sentado sobre o monstro, diz que iria explicar de uma forma rápida, pois não tinham tempo a perder ali. Park arruma seus óculos e diz que o extermínio dos monstros e a evacuação das pessoas, a ACT, iria cuidar. Doi deveria ajudar os despertos. Enquanto os dois conversavam, Kim aparece próximo a eles. Park, ao notar, apenas olha para trás e pergunta se poderia deixar o dragão negro para Kim. Assim que Kim escuta isso, responde prontamente que sim. Park, após passar as estratégias, de combate se prepara. Kim também se prepara e diz que está tudo entendido. Kim ergue sua mão e sua fênix de chama divina começa a levá-lo para o céu, diretamente para o dragão negro. Kim se apoia nos muros de um prédio e começa a correr em direção ao dragão. O dragão tenta golpear Kim, mas ele desvia rapidamente e salta para contra-atacar. O dragão olha diretamente para Kim. Um brilho entre eles começa, mas Kim não para seu ataque. Enquanto segura firme sua espada, Kim avança e acerta um golpe no dragão negro.
A pele do dragão é muito resistente. A espada estava tremendo e não cortava o dragão. Mas Kim não poderia perder agora, depois de tudo o que fez por vários dias. Então, Kim segurou firme a espada e usou toda a sua força, forçando a espada contra o dragão negro. Finalmente, a espada consegue causar danos no dragão. Kim chama sua fênix novamente, que o pega antes que ele caia no chão. Kim se solta de sua fênix e para no chão, de frente ao dragão negro. Kim, já suado de toda a luta, pensa que esse dragão realmente é muito resistente. Porém, Kim já esperava por isso, pois não é fácil chamá-lo de ele. Kim salta novamente. O dragão negro se prepara para atacar com sua chama negra. Então, o dragão lança sua chama negra em direção a Kim e por um momento, tudo fica em silêncio. Mas de repente, Kim aparece em uma enorme fênix de chama divina, voando em direção ao dragão. O poder da chama divina de Kim acerta nos olhos do dragão negro, mas o dragão contra-ataca e acerta um golpe forte em Kim, que destrói metade da fênix e joga Kim para dentro de um dos prédios. Assim que a poeira começa a baixar, Kim aparece no meio dela, se levantando, rodeado com um escudo de chama divina. Kim pensa que mesmo sendo a segunda vez, esse dragão continua extremamente resistente. Porém, Kim pensa que ainda dá para vencer. Na vida passada de Kim, o Outbreak de Anyang foi considerado um trágico desastre, com mais de 150 mil mortes, e metade dessas mortes foi causada por esse dragão negro. Esse Outbreak inesperado dessa dungeon pegou todos os despertos de surpresa, e quando finalmente Kim foi enviado depois da dungeon, Kim não teve a força que precisava para conseguir parar esse dragão. De volta à batalha, o dragão continua atacando e cuspindo suas chamas negras, que são extremamente poderosas. Kim ergue sua espada novamente, salta em direção às chamas negras e ao dragão, e diz que, com confiança, não existe algo no mundo que essa espada não possa cortar. Kim se concentra e se prepara para o seu golpe. Kim notou que, após o dragão usar suas chamas negras, há uma pequena brecha em sua defesa. Kim usa a sua habilidade de voo no ar e fica acima do dragão, observando atentamente até que nota a brecha. Kim abre uma janela e pega uma lança de dentro. Essa lança se chama Lança Assassina de Dragões Nir, uma arma criada usando como base a lendária Lança Gungnir. É vendida na loja do Abismo, bem cara e só tem um uso. Essa lança é o suficiente para o que Kim precisa. Kim ergue a lança e uma energia estranha começa a sair. Várias lanças aparecem em torno de Kim. Enquanto Kim segura a lança no alto, ele grita que essa lança é o bastante para que Kim não deixe uma pessoa sequer morrer por conta desse dragão nojento. Kim joga a lança com uma força completamente descomunal em direção ao dragão negro. Começa a sair vários raios e pequenas explosões por onde a lança passa. O dragão percebe a lança vindo em sua direção, mas é tarde demais. E a lança atravessa o dragão, jogando sangue por toda parte. Vários fragmentos da lança principal estão cravados em toda parte do corpo do dragão. O dragão começa a cair, e assim que chega ao chão, causa um grande impacto que joga poeira para todos os lados. Kim, segurando sua fênix, pousa em cima de um dos prédios e olha para tudo isso. O grande dragão negro estava caído no chão, todo furado. Kim se pergunta se isso realmente foi o bastante para derrotar o dragão negro. Enquanto Kim olhava, o sangue do dragão começa a sair um pouco mais, e com isso Kim sorri, pois viu que realmente deu certo. Mas alguma coisa começa a sair de dentro do dragão negro. Kim, vendo isso, começa a pensar que, assim que o meio-dragão Igolas sofre um ataque fatal, ele finalmente aparece. A outra metade da alma do Igolas. Esse monstro olha para Kim e pergunta quem é ele que conseguiu pará-lo. Kim diz que, antes que o monstro pergunte algo assim, ele deveria olhar para si mesmo e se fazer essa mesma pergunta. O monstro fica um pouco confuso, perguntando-se o que era, e isso causa um choque no monstro, pois ele não sabe quem é realmente. O monstro começa a chorar e cobre seu rosto com as mãos, dizendo que isso doía. O dragão, que estava caído no chão, volta ao ar. Kim apenas olha tudo isso. A outra metade do Igolas continua chorando e dizendo que isso doía muito. Gotas de sangue começam a cair como chuva. Igolas começa a gritar muito enquanto chora sangue. Isso causa uma forte rajada de sangue por toda parte, e todos olham para ver o que está acontecendo. Kim continua extremamente focado em tudo isso. O dragão avança em direção a Kim mais uma vez. O dragão acerta Kim com muita força, jogando-o com tudo para dentro do prédio. Kim aparece caído no chão, sem se mover. O dragão se aproxima de Kim, com os olhos brilhando em vermelho. Juho finalmente chega e chama por Doi, perguntando onde estava Kim. Doi apenas fica em silêncio. Choi, olhando para isso, está um pouco surpreso.
O dragão abre sua boca e se aproxima de Kim, que continua caído, sem movimentos. Ju-Ho, vendo isso, começa a se desesperar. O dragão já está com Kim dentro de sua boca. Sangue escorre por toda a parte. O dragão morde o corpo de Kim, espalhando mais sangue ainda. Ju-Ho não suporta a dor de ver seu amigo sendo morto bem na sua frente e fica paralisado. Depois de alguns segundos, Ju-Ho grita com toda a sua força pelo nome de Kim. Uma janela do sistema se abre e avisa Kim que sua vida está em um estágio crítico. Sua habilidade, Herói Imortalidade, foi ativada. O dragão percebe algo errado. Kim agradece a esse dragão imundo. Tudo isso era uma estratégia de Kim para ativar sua habilidade. O sistema começa a abrir várias janelas, notificando melhoras. A vida de Kim será recuperada totalmente. Sua velocidade de recuperação de vida irá aumentar. Suas habilidades físicas aumentaram tremendamente. Kim aparece sorrindo, com o corpo todo cheio de sangue. E com as suas próprias mãos, ele abre a boca do dragão negro. Kim olha bem para o dragão e agradece mais uma vez, pois graças ao dragão negro, agora Kim está muito mais forte. A alma de Igolas está em um lugar escuro. Sem entender, ele começa a se perguntar onde está. Ao olhar para frente, ele vê Kim segurando a boca do dragão. Igolas se pergunta quem é esse cara que está em sua frente. Ele começa a se lembrar da luta anterior e acha tudo isso estranho, pois Kim deveria ser o inimigo dele. Igolas começa a se lembrar de algo, e uma imagem de um homem aparece atrás de seu corpo. Ele se pergunta por que se tornou um com o Igolas. Enquanto isso, Kim continua sua luta com o dragão, acertando um golpe em sua cabeça. Kim pensa que está melhor do que nunca. Está se sentindo leve, solto para a luta. Kim pensa que esse realmente é o efeito do Herói Imortalidade. Uma janela se abre, explicando sobre essa habilidade. Herói Imortalidade. Ranking de poder mágico depende do nível de mana do usuário. Classificação passiva, nível 1, proficiência 0%. O corpo de Adel Klimer, que enfrentou o Deus Negro há muito tempo, é dito que esse corpo divino, que não morre ou se fere, está próximo da imortalidade. Ativa automaticamente assim que a vida do usuário cai forçadamente até um certo ponto. A regeneração e a vida vão melhorar rapidamente, e as habilidades físicas serão aumentadas grandemente. A duração da habilidade, tempo de recarga e a taxa de recuperação de vida dependem do nível de proficiência. Kim se posiciona. Novamente, ele usa sua habilidade de salto. Enquanto Kim está no ar, ele pensa que o dragão é tão duro que não pode simplesmente mirar em qualquer lugar. Então, deve haver alguma abertura. Kim continua seu ataque, tentando achar um ponto, mas não encontra de forma alguma. Então, após alguns golpes, finalmente Kim vê algo que possa ser a possível abertura na defesa do dragão. Então, Kim mira com toda sua força nesse ponto, e finalmente consegue cortar uma parte do dragão ao meio. O dragão grita após isso. Kim olha para o dragão e diz que já está na hora de você se controlar, e se refere ao dragão como Falcão. Isso faz com que a alma dentro comece a pensar e se lembrar do nome Mestre Falcão. Em sua mente, começam a vir imagens de pessoas dizendo que acreditam nele e o chamando de Mestre Falcão. Essas pessoas pediam para ser salvas e imploravam para que o Mestre Falcão parasse o dragão negro. A alma continua se lembrando e pensa que aparentemente passou uma eternidade. A alma começa a se perguntar por que esse não é o fim, por mais quanto tempo ele deveria lutar e aguentar tudo isso. Ao que parece, há apenas uma escolha aqui: controlar o dragão negro. Um corpo começa a aparecer nas costas do dragão, com uma armadura e uma linda capa branca. Enquanto isso, Kim continua cortando partes do dragão. Enquanto Kim luta, ele continua conversando com a alma, dizendo que tanto as pessoas que foram salvas, quanto as pessoas que o Falcão não conseguiu salvar, não iriam querer vê-lo nessa situação deplorável. A alma começa a se questionar novamente, e aparece a forma do herói por um instante. O dragão começa a gritar e sangue voa de sua boca. Kim olha para isso e tenta se proteger com sua chama divina. O dragão consegue acertar Kim, jogando-o para longe. A alma diz que estava lutando contra Igolas e ainda não conseguiu derrotá-lo. Mas de repente o dragão sente algo. Kim nota isso e fica surpreso. O dragão sente uma dor enorme e começa a gritar novamente. A alma começa a abrir seu próprio peito. A alma chama Kim e pede para ele acabar com essa dor que ela sentia por anos e mais anos. Kim pega sua lança novamente. O dragão, ao ver isso, começa a voar loucamente, indo cada vez mais para o alto. Kim, que estava em um dos prédios, se prepara, mira e joga sua lança novamente com uma força monstruosa. A lança vai exatamente em direção ao dragão.
cada vez mais perto, até que a lança atravessa a alma que estava nas costas do dragão, fazendo o dragão gritar mais uma vez e a despencar. Todos olham para isso, espantados. O dragão cai novamente na cidade. O dragão está completamente destruído no chão, com sangue por toda a parte. A alma ainda está acordada em seu pescoço. Kim aparece com sua fênix ao lado da alma. Kim se aproxima. Pouco mais tarde pergunta se as memórias dele haviam voltado. A alma diz que sim, todo o seu passado que ele havia esquecido finalmente voltou. Todas as falhas e erros. Ele era um cavaleiro do Império Terceirão Falcon por muito tempo. Ele tentou derrotar o meio-dragão Igolas, mas a guerra prolongada continuou causando danos à nação.